Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Estou vendo carinhas de expectativas aí. Muitas interrogações. Nossa, o que será que eles vão falar? Boa noite, igreja, graça e paz. Bom, primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer aí ao pastor Samuel, ao pastor Wagner, a toda a igreja aqui e a vocês, né? Porque, na verdade, é vocês que abrilhantam o nosso trabalho, o trabalho da igreja. É vocês que têm a função depois de passar todo esse conhecimento para as outras pessoas, né? De fazer uma comunidade mesmo, né? Então, é com grande felicidade que eu estou aqui, porque isso faz parte do meu ministério de andar pelas igrejas, né? Então, adoro vir em igreja, nós fazemos questão de ir para as igrejas. E hoje é um dia de festa para nós, né? Não é só para vocês não, porque aqui eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo. Então, meu nome é Pedro Onari, para quem não me conhece. Eu sou Midori. Midori Onari. Nós somos casados, então a gente veio falar aqui, pode passar o primeiro slide? Sobre saúde emocional, gente. Então, pode colocar o primeiro aí? Só que é o seguinte, gente, vocês vão descobrir que na Bíblia, né, a gente é médico, eu vou contar um pouquinho a minha história, que é interessante, né, como a Bíblia transformou a minha vida. Porque muitas vezes vocês vêm aqui atrás de um médico e creiam, gente, como médico eu era um total perturbado, não tinha saúde emocional. Então, onde encontrei a minha saúde emocional? Dentro da Bíblia. Então, tem algumas passagens que são fundamentais, da Bíblia toda, particularmente eu adoro ver Jesus no Novo Testamento. Então, a minha vida literalmente passou a ser estudar Jesus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, vocês vêm para a igreja, não é para encontrar comigo. Eu quero que vocês encontrem com Jesus e vocês vão entender um pouco, além disso que eu estou falando, né? E particularmente eu peço que o Espírito Santo de Deus hoje toque o coração de vocês. Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo fale no seu coração. Não aquilo que eu estou falando, mas aquilo que você veio procurar. Para que você encontre Jesus dentro de você, que é essa parte mais importante que eu descobri, né? E aí, eu quero falar só aqui, ó. Então, João capítulo 16, no verso 33, está escrito assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, começando a falar sobre isso, gente, é muito interessante. Aqui Jesus estava anunciando para os discípulos. Imagina que eles viram tudo quanto é tipo de milagre andando lá com Jesus durante 3 anos. E eu sei que vocês estão na igreja porque vocês já tiveram a experiência com Deus. De alguma forma, Deus já mostrou no coração de vocês. E Deus não vem de um modo visível, mas a gente sente na nossa vida a presença de Deus. Então não vai dizer, ó, tá aqui, tá lá, colar. Mas o reino de Deus está dentro de vocês, e é sobre isso que a gente vai falar para vocês, porque Jesus diz assim, ó, vocês têm que ter paz em Jesus. Quando falamos aqui em saúde emocional, é falar em paz. Então trouxe alguns versículos bíblicos aqui, e vamos tentar colocar um pouquinho em prática isso. E eu quero que vocês não olhem o vizinho, as mulheres não fiquem olhando os maridos não fiquem olhando as mulheres, não fiquem olhando seus filhos, não fiquem olhando o vizinho. Para mim, oração é vocês olharem para dentro de vocês. Muitas vezes isso é doloroso, gente, olhar para dentro de si mesmo. Então, é muito mais fácil a gente ficar olhando a vida dos outros, ficar fazendo fofoca da vida dos outros, ficar falando mal da vida dos outros, ir num lugar e muitas vezes não olhar para si mesmo. E quando nós falamos de saúde emocional, não tem como vocês mudarem alguma coisa se vocês não aprenderem a orar olhando para vocês. Porque nós fomos treinados a olhar para a igreja, olhar para o irmão, vai para a igreja, ver se está bem vestido, não está bem vestido, nossa, olha só irmão, que absurdo. E a gente faz isso instintivamente. Então nesta noite, gente, nós vamos aqui fazer um percurso, né, como Deus
me trouxe uma certa paz. É claro que está escrito assim, no mundo vocês terão aflições, contudo tenha bom ânimo, mas não fica só com aflição. Jesus dá o caminho da paz para vocês, uma paz que transcende qualquer médico, qualquer psicólogo, qualquer psicanalista. E creiam, hoje eu vou contar um pouco a minha história. Nós trabalhamos com saúde emocional, nós somos formados em medicina, a gente formou pela USP em 1989, mas por tudo que eu estudei, gente, fiz mais de 11 pós-graduação, seja medicina de família, fui médico de família. Quando eu vim para cá, passei no meio da comunidade, que eu vim pelo Waze, falei, uau, eu trabalhei 5 anos nesse lugar. Foi onde eu aprendi muito com o pessoal. E claro, fui fazer psiquiatria, psicanálise, fui estudar por que a homeopatia funciona, a acupuntura, eu e ela, né? Nós fomos atrás de uma suposta paz, de uma suposta saúde emocional, se capacitando atrás de títulos, ganhamos dinheiro, compramos apartamento, morávamos na cobertura, mas nós não tínhamos paz. Aqui está escrito, em mim vocês terão paz. Então, sobre essa paz que a gente vai falar um pouquinho com vocês essa noite. Quer falar? Ele começou a falar. Uma coisa que é interessante nessa passagem, fala assim, em mim vocês tenham paz, nesse mundo terei aflições. Eu costumo, quando a gente faz essa caminhada pelas igrejas, ou mesmo na época que eu trabalhava como médica de família, eu fiquei numa UBS 10 anos como médica de família. Então eu tive a oportunidade de ver muitas famílias, acompanhar. Então imagina, eu fiz pré-natal de uma criança, de uma gestante no caso, e quando eu saí de lá, o bebê já estava com 7, 8 anos. O bebê já estava na escola, né? Então, assim, aí você conhece, você entra na vida das famílias, você conhece onde mora os familiares, onde mora o cunhado, onde mora o irmão, onde mora a mãe, onde mora... né? Porque o UBS é aquilo, é aquela área restrita, a gente acaba convivendo muito com as pessoas. E uma coisa que eu via muito, e as pessoas ficavam assim, vou dizer, não assustadas, mas espantadas, porque eu começava a falar da Bíblia, da palavra. Eles ficavam assim, você é médica? Eu dizia, qual o problema? Né? A paz está ali. Então, além de ter um cuidado, até porque a gente busca um médico para cuidar do corpo, e o corpo é a casa do Espírito Santo, é um templo que é emprestado para a gente é mordomo desse corpo, então a gente tem que saber fazer bom uso para cuidar dele bem. Para isso a medicina existe, para cuidar do corpo. Só que a mente às vezes fica perturbada. Então quando você diz assim, eu venci o mundo, não quer dizer que quando a gente conversa ou batiza não vai ter mais aflição. Sempre vai ter. Jesus já disse que sempre vai ter. Então imaginar que agora eu sou crente e não tenho mais é mentira. É que quem é cristão sabe que isso também vai passar. E a forma como eu encaro os problemas faz toda a diferença. Né? E aí tem aquela história de uma família que, um casal, né? Um anjo chegou para eles e falou assim, olha, vocês vão ter 10 anos de fartura e 10 anos de pobreza. O que vocês querem primeiro? Pobreza é miséria. O que vocês querem primeiro? Se eu perguntar para vocês, o que vocês iam querer primeiro? Os 10 anos de fartura ou os 10 anos de miséria? Ninguém quer nada? Não tem essa opção, tem que escolher uma, tá? Não tem essa opção, então vamos lá. Quem que ia escolher primeiro a miséria? Levanta a mão. Ok. Quem ia escolher primeiro a fartura? Levanta a mão. Ok. Olha só que interessante, o anjo chegou e falou isso. Aí esse casal escolheu a fartura primeiro, tá? E aí na fartura eles foram crescendo, ganhando, aumentando o capital, e aí construíram uma fazenda, na fazenda fizeram escola para funcionários, aumentando funcionários, fizeram creche, foram fazendo, e distribuindo, transbordando. Aí, bom, 9 anos, tá chegando, agora a gente vai passar pela miséria, não, mas vamos continuar. Aí foi 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, e na fartura. Então, vai aumentar a miséria também, será? E chamaram o anjo de volta. Pô, você falou que era 10, e agora? Já passou. Aí o anjo respondeu assim, acontece que as pessoas que vocês transbordaram em bênçãos estão orando por vocês. Então isso foi como fosse abatido da miséria. Porque o pensamento humano, a gente pensa assim, eu vou passar pela miséria, eu vou sofrer tudo primeiro e depois só alegria.
A tendência é a gente pensar nisso. Agora pensa, se você está passando num deserto, imagina que cada dia que passa é um dia a menos, porque isso tem um fim. E depois, quando você passar por ele, você vai olhar para trás e você vai rir. Nossa, por que eu sofri tanto? Só que depois que a gente passa, a gente não lembra. Fora que o emocional, a gente sabe que situações desagradáveis, imagina que você está uma diarreia num ônibus lotado, o ônibus andando. Cada segundo que passa parece uma eternidade, porque o farol não abre, porque essa lombada, porque esse trânsito, porque está desconfortável. Né? Então tudo que você passa que seja desconfortável, parece que o tempo para, o relógio para, a coisa não anda, tudo atrapalha. Mas quando a gente está numa situação agradável, você ficou lá horas, já acabou? Como assim já acabou? Para vocês terem ideia que o emocional, ele não tem percepção de tempo. Coisas desagradáveis parecem que duram muito mais. E se você for ver no real, às vezes nem foi tanto. Quanto tempo você ficou ali com uma aflição com aquela conta para pagar? Estava desesperado, já com dor de estômago, vou perder minha casa e agora não tenho dinheiro. Aí 5 minutos antes do banco fechar, alguém vem e quita a sua dívida. Dá o dinheiro para você, o suficiente para você pagar a conta. Aí respira aliviado. Na semana seguinte, você nem lembra que teve aflição. Aí o cabelo começa a cair na outra semana, né? O cabelo começa a cair, começa a ficar mal, aparece uma dorzinha de estômago que já estava antes, mas piorou. Aí você vai no médico e ele pergunta assim, você passou algum estresse? Não. Por que a gente fala que não? Porque a gente esquece. Olha que interessante. Percepção. Depois que passou, parece que nem existiu. Então, muitas vezes a gente não presta atenção nos momentos que a gente teve de aflição, que Deus se mostrou, e depois que passa, a gente acha que foi a gente nem lembra que passou. Então é importante. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ter olhos para ver Deus. Se a gente não tiver esses olhos para ver Deus, parece ou que foi a gente que fez, ou que foi por acaso, ou porque era para ser. Então, quem quer ver Deus, consegue vê-lo sempre. Quem não quer, não vai vê-lo nunca. Tá? E aí entra uma outra definição que eu vi uma vez, eu achei fantástica, definição de verdade. Vocês sabem o que é verdade? O que para vocês é verdade? Vocês conseguem definir o que é verdade? Falar assim, verdade é verdade. Tá, mas defina a verdade. Eu vi uma vez e achei fantástico, vocês podem guardar isso, porque eu penso que vai ajudar vocês. Verdade é aquilo que eu escolho acreditar. Olha que legal. Então, até na verdade, Deus deixou o livre-arbítrio. É escolha. Agora, se você vai crer nessa verdade, você assuma a responsabilidade pelas consequências dessa verdade que você escolheu. Isso é aí no livre-arbítrio. Você faz a escolha, você tem direito, mas você tem que arcar com as consequências das escolhas. Uma coisa que eu vejo muitas vezes no campo emocional, sofrimento ou ansiedade, é porque um faz escolhas e o outro assume as consequências. Aí o outro fica ansioso. É uma coisa para refletir, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Até porque a gente, na nossa vida, né? Às vezes ele fazia algumas coisas e eu ficava ansiosa, ou às vezes eu fazia e ele ficava ansioso, mas ele fez, é ele, né? Ele que assume a responsabilidade. Eu estou aqui e vice-versa. Deixa eu falar um pouquinho. E aí, gente, vou falar uma coisa muito legal. Vocês estão em igreja, estou vendo um monte de criança aí. A melhor coisa para vocês melhorarem e terem bom ânimo, sabe o que é? Paulo diz assim, eu aconselho ninguém a se casar. Mas já que vocês não se aguentam, então se casem. E já que lascou mesmo, então continua olhando para Deus, né? Porque casamento não é fácil. Então no casamento tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É verdade. Eu costumo dizer assim para todo mundo que eu atendo, né? Ah, estou nervoso, estou ansioso, Aí o cara reclama do chefe, não sei o quê, mas a casa está em conflito. E quando o indivíduo tem um lugar, uma casa, um companheiro, uma companheira, que você vai poder chegar na sua casa, trocar uma ideia e vai ser ouvido, saiba de uma coisa, é o melhor lugar para você encontrar paz na sua vida. Só que essa história não começou bem assim. Quando nós casamos, né, então
Foi a primeira pessoa que eu encontrei na faculdade. Estava careca lá com 18, 19 anos. Eu olhei para ela olhou para mim e falei, ó. Eu olhei dele com careca, não sabia. Aí é o seguinte, né, gente? Tinha entrado ali, né, na melhor faculdade de medicina, eu me achava burro. Tem muita gente que se acha burro aqui, não precisa levantar a mão. Mas... esse é para vocês que se acham burro, gente. Eu tinha déficit de atenção e aí eu não conseguia prestar atenção, então eu ia muito mal na escola. Muito mal na escola. Então tinha aflição na escola, achava que não ia passar, mas de repente Deus tinha traçado um projeto de vida que eu nem sabia. De repente, eu não vou editar aqui a história, mas assim, eu consegui entrar na faculdade. E aí eu me apaixonei por uma menina, eu achava que aquela menina que ia ser a pessoa que ia casar, e ela que era a minha melhor amiga. Que eu ficava chorando as pitangas, entende? Então, claro, só que o conto de fada vai embora, né? Depois que casa, vira abóbora, não é? Não é verdade? Parece que cadê aquela menina que era minha confidente durante 3 anos, não dava certo com uns, vamos aí comer uma esfirra na esquina, é X miséria que falava que era pão com manteiga na chapa, porque não tinha dinheiro, meu pai faleceu quando tinha 10 anos, a minha irmã, ela é cabeleireira, deve estar assistindo aí no Instagram, e elas pagavam um cursinho, depois me ajudaram a pagar a minha formação, mas aí eu encontrei com ela, a gente era muito feliz, tinha paz, gente. A melhor fase que todo mundo tem na vida é a fase que está namorando. É verdade, não é? Você não enche o saco do outro, você não perturba o outro. Na verdade, a pessoa pode estar podre, né? Está fedendo CC, está de qualquer jeito. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. A gente passa por essa paz. E essa paz é marcada com uma palavra muito importante, que é amor. Se você vê para Jesus, a única coisa que ele ensina é você amar, para você ter paz. Mas quando a gente casa, o que acontece? A paz acaba e vem Paulo falando que você vai se lascar todinho, vem Jesus falar que você vai ter aflição. Não é verdade? Em Gênesis capítulo 3, Deus já fala, né? A mulher vai ter dor do parto, o homem vai ter que trabalhar a vida inteira. Não é assim? Então já está escrito em Gênesis. Quando é que nós saímos desse sofrimento que está escrito em Gênesis? Somente em Jesus. Vocês estão entendendo, não? Oi? Então, a gente passou por isso, passamos. Acreditávamos que ter um bom salário, fazer um monte de curso, como eu disse para vocês, ia mudar minha vida e eu ia ter paz. Muito pelo contrário, a paz foi acabando cada vez mais. Quanto mais dinheiro, menos paz. Quanto mais dinheiro, não significa que não é para você ir atrás da sua capacitação, da sua formação. Dinheiro é importante, mas não pode ser o motivo de você ter saúde emocional. Não é motivo para você buscar paz no dinheiro. Jesus já disse, ou você segue a Deus ou você segue Mamon. Pois com o dinheiro, com a medicina, eu virei o próprio Satanás. Comecei a fazer Deus de mim mesmo, tudo que eu falava era certo, e tudo que eu falava achava, que é o que ela acabou de dizer. A gente acredita numa coisa que a gente aprende com os médicos, aprende na escola, aprende no mundão aí, e fica brigando. Porque eu casei com uma pessoa que pensava totalmente diferente. Até hoje é diferente. Até estava brincando ali, né? A gente tomando sopa, a gente vai comer, é incrível, gente. Faz sei lá quantos anos ela come chuchu, abobrinha, cenoura, tomate de manhã, de no tarde, café de da noite. manhã, no almoço e no jantar. E olha... Mas eu como outras coisas também. Isso é só uma estratégia. E é verdade, gente. Eu canso de ver ela comer essas coisas. E eu gosto de picanha, gosto de carne, gosto de bife, gosto de ovo. Nada saudável, né? Só que eu fiquei doente por conta das minhas opções. Te contar isso, porque eu lembrei. A hora que a gente casou, foi fazer um super jantar para ele. Pensa, fiquei a tarde inteira lavando verdura, legume, cozinhei um monte de folha, fiz um monte, aquele jantar especial para mim, né? Porque eu gosto de verdura, de legume, etc. Aí ele chegou, nossa, tá, ele abriu as panelas, vou fritar um ovo. Fiquei a tarde inteira aqui fazendo um monte de coisa. Mas depois de um tempo ele fez também, porque eu não gosto muito de carne seca. Não, deixa eu contar isso. Essa história é muito interessante. A gente é tão diferente, a gente brigava até pela comida, gente. Essa briga foi muito doida. Porque assim, a gente estava tendo conflito, né? A gente não tinha dinheiro,
A gente foi nos Neuróticos Anônimos, que é parecido com Alcoólicos Anônimos. Você já ouviu falar, né? Não, você fala lá, você está falando com um poder superior, não tem nome, mas é um poder superior que é Deus. Você fala, Deus, está difícil meu casamento. A minha mulher está assim, assim, assado. Poxa, é só por Deus mesmo, para salvar a minha vida dessa aflição. Só que eu fui, e ela foi melhorando. Ela melhorou tanto. Ele foi de uma unidade. A gente junto não dava certo, né? Senão eu ia falar mal dela. Mas entenda uma coisa. Aí eu falei, vai lá fazer sua terapia que eu vou fazer o jantar. Né? Aí eu fui fazer o quê? Carne seca. Aí o que aconteceu? Ela chegou toda feliz da vida, porque estava fazendo terapia, estava melhorando, estava vendo que o problema não era eu, né? O problema era ela. Ela chegou em casa, nossa, o que você fez? Você fez carne seca? É para você. Gente, ela falou, tudo bem. Ela estava bem, né? Realmente ela estava bem. Aí ela fez o contrário, né? Aí ela foi, pegou a frigideira, pegou um ovo. O que você está fazendo? Estou fazendo um ovo. Mas como assim ovo? Eu não fiz o jantar para você? Aí começou a treta, né? Eu me senti extremamente rejeitado por causa de uma carne seca que ela não queria comer. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que se sente rejeitado porque o marido não dá boa noite, não dá boa tarde, sai correndo. A gente brigava por um monte de coisa desse jeito, gente. Uma coisa que é interessante nisso, não foi provocação, mas quando a gente quer agradar o outro, a gente busca dar o nosso melhor. Então eu fui dar o que eu gosto para ele, só que não é o gosto dele. E a mesma coisa, ele adora carne seca. Só que quando a gente casou, eu não gosto de carne seca, aquilo me irritava profundamente. Ele sabia que eu não gostava, por que vai fazer? Então na época eu entendia que era pessoal, né? Era provocação. Mas eu também não me abalei para fritar ovo. A gente começou a se chave, né? Foi sem querer, querendo. Uma coisa que é legal é que ele fez o que ele gosta. E ele gosta mesmo, né? De carne seca para mim. Minhas filhas têm a vantagem de ter as duas coisas, não tem legume, tem verdura e tem carne, tem gordura, que ele gosta. Mas uma coisa que é interessante, eu entendi por que eu não gosto de carne seca e eu aprendi a fazer. Então a minha sogra faz, eu aprendi a fazer, eu faço, eu não como, mas ele já comeu, minhas filhas comem e diz que fica bom. Eu não como porque eu não gosto. Mas aprendi a fazer, então deixou de ser o motivo de briga, porque não é pessoal, é gosto. Eu não gosto, ok. Não é para afrontar ele, eu só não gosto. Mas foi depois que eu converti, né? Isso. Ó, pensa, quando a gente se conheceu, fazia faculdade, médico não costuma falar muito de Deus, porque ele se acha o próprio Deus, né? Ele entende do corpo, ele salva vidas, então Deus para quê? Mas falta, né? Então, quando o médico é cristão, é muito legal. Que foi? Eu ia falar uma outra coisa. Quando fala assim que casamento... Vocês já ouviram falar que casamento é de Deus? Eu acho que é só por Deus. Então vou falar uma coisa aqui, né? Porque o que incomoda... O que ele faz que me incomoda, já me incomodava antes de eu conhecê-lo. Isso diz de mim, né? O que eu faço que incomoda ele, já incomodava ele antes dele me conhecer. Então isso fala dele. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele coloca uma pessoa do seu lado que vai trazer comportamentos que são gatilhos para eu trabalhar a minha pessoa. De outra forma, eu não ia evoluir. Se ele fosse só um colega de trabalho, eu troco de trabalho. Se ele fosse um amigo, troco de amigo. A gente briga com amigo também. Tchau. Mas quando é alguém que a gente tem um propósito, ou a gente evolui, ou vai ficar difícil. Então tem que voltar para si mesmo e ver o que está acontecendo. Sim. Entenda que uma coisa, gente, que eu costumo falar aqui, tá cheio de gente casada aí, né? Com que propósito você se uniu para fazer uma família? Esse negócio é uma pergunta fundamental. Por mais que eu brigasse com ela, por mais que eu tivesse aflição no casamento, passava um nervoso, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho, a gente manteve um propósito. Por incrível que pareça, antes da gente casar, a gente falou assim, a gente quer casar e quer ter 4 filhas. 4 filhos. Tivemos 4 filhos. A cada 2 anos foi nascendo um, né? Todo mundo me chamava de louco, né? Mas eu descobri que a melhor coisa para tratar minha cabeça foi ter filho, né? Aí eu leio uma passagem de 1 Coríntios,
até hoje, 1 Coríntios 10, né? Eu falei, não sei de onde eu tirei isso da minha cabeça, né? Porque eu estava lendo lá, e eu li assim, né? Se você não aprendeu a amar, então se casem. Não está escrito desse jeito, gente. Que provavelmente Deus estava falando no meu ouvido. Mas estava assim. Se você não aprendeu a amar, então se casem. Aí eu casei. Mas continuei o quê? Continuei longe desse amor que Jesus está falando para você ter paz. Jesus só fala sobre o amor para você ter paz, por incrível que pareça. Aí o que aconteceu? Eu li de novo. Então, se você não aprendeu a amar, então tenha filhos. Aí eu falei, cara, sou bem doido mesmo, porque eu tive que ter 4 para poder melhorar um pouquinho, né? Por quê? Por amor a ela, não foi suficiente eu mudar nada. Porque eu estava disponível até de me separar, porque parecia que não batia. Entende? Não? Porque eu queria mudar ela nos meus padrões do que eu achava certo. E o que ela achava certo não é o que eu fazia. E o que eu achava certo não é o que ela fazia. Até desde a comida, desde perfume, desde horário. Por exemplo, ela é muito tranquila em relação ao horário, né? Como eu que estou coordenando aqui, eu falei para o pastor Samuel, vou chegar aí 6h30, para não chegar 5 minutos atrasado. É bem neurótico, né? Porque eu brigava por causa de 5 minutos de atraso, gente. Entende, não? Está cheio de gente que vive ansioso por picuinhas, por causa de horário, porque, sabe, o filho falou isso, porque o marido falou aquilo. Aí eu quero falar uma coisa para vocês que é muito importante. Eu vou começar a descrever umas coisas que estão na Bíblia, aí vocês vão conferir para mim se vocês estão perto disso ou estão longe disso. E aqui foi falado aqui uma coisa muito importante pela pastora. Vocês não prestaram atenção no que ela falou, mas através da sua vontade você pode mudar a sua vida. Somente através da sua vontade, não é da minha, não é dos pastores, não é por Deus. Deus quer mudar a sua vida, mas você não usar da sua vontade, não vai acontecer nada. Porque o nosso cérebro, como eu disse lá, tem um vídeo que fala, o nosso cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro não quer mudar nada. Tem gente que não muda nem horário de nada, é tudo, né, ritmo. E se alguém foi lá mexer com ele, pronto, já fica perturbado porque alguém tirou a rotina dele. Está cheio de gente perturbada porque de rotinas rígidas. E o mundo aqui não é rígido, não sei em São Paulo, mas aqui em Francisco Morato deve ser igual, né? Pessoas aí cheias de rigidez. Se alguém sai um pouquinho, já vira um demônio, né? Tá entendendo o que eu estou falando? Então, eu vou passar o próximo slide, tem bastante coisa para a gente falar sobre o próximo slide, pode passar. Ó, aqui é Gálatas 5, tem um verso 19, que é bem interessante, que a gente não vai falar sobre ele especificamente, mas eu quero falar do verso 22. O verso 22 está escrito assim no singular, não no plural. O fruto do Espírito, o Espírito com E maiúsculo, que é o que vocês vêm para a igreja, para entrar em sintonia com o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. E está aqui, ó, o fruto do Espírito Santo na sua vida vai fazer isso. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí, eu vou dizer uma coisa para você. Quem daqui tem domínio próprio? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu acho que ninguém vai levantar a mão, né? Porque todos nós somos perturbados. Mas eu vou ler uma coisa que eu trouxe para vocês, e eu quero que vocês deem uma olhada aí, ó. Tá certo? Porque se vocês vierem aqui para ter paz, e eu disse para você que na Bíblia está cheio de respostas, através da sua vontade de querer mudar. E a vontade está em Mateus capítulo 11, no verso 12. O reino de Deus, que é o reino da paz, se conquista a força da vontade, entende? Não é assim, ó Deus, me faz isso. Se você não vier até a igreja aprender a ler as Escrituras. A igreja, o primeiro passo, é uma escolinha para você aprender o que está escrito lá, e você tem que começar a aprender a pensar, gente. Se vocês vierem aqui e não lerem a Bíblia, não raciocinar, sabe o que vai acontecer? Está cheio de falso profeta que vai levar a sua vida embora. Vai prometer um monte de coisa em nome de Deus, não vai acontecer nada e você vai se afastar da igreja. Está entendendo? Isso é muito sério, gente. Está cheio de gente que vai aí profetizar na sua cabeça, aí não acontece nada porque foi o homem que disse, aí você não leu a Bíblia, você fica esperando que vai acontecer aquilo, e está cheio de gente na fila da profecia. Não sai da fila da profecia, a vida não anda,
e quer buscar o pastor, fica perturbando a vida dele. Pastor, o que Deus está falando para mim? Deus já foi instalado na terra depois de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que eu vou ler para vocês na Bíblia, está lá como Jesus disse que vai vir. Então você já veio, por que vocês não se conectam a Ele? Alguma coisa está errada, né? Por que alguma coisa está errada? Então, vamos começar aqui no domínio próprio. Porque o fruto do Espírito, se você está conectado ao Espírito Santo, você tem domínio próprio. Se você não está com domínio próprio, como é que você deve estar aí? Está aqui, ó. Ansiedade e angústia. Quem não é ansioso ou angustiado no dia a dia? Muita gente. O mundo hoje está com uma praga de ansiedade e depressão. É uma epidemia, porque o mundo esfriou, como os pastores dizem, no amor. As pessoas não se ajudam mutuamente, nem dentro da família. As pessoas estão nas redes sociais, começam um relacionamento, não gostou, cancela. Aperta o botãozinho, não gostei, vira as costas, e vive numa solidão tremenda. Se vocês vêm para a igreja, o primeiro ministério que vocês devem investir é na sua família. Profundamente, porque é na família que eu estou dizendo para vocês que eu aprendi a amar, por incrível que pareça. Eu tive 4 filhas, aí vou contar o detalhe das 4 filhas, por quê? Porque saiba que os seus filhos estão imitando tudo de errado que você faz. Então, se é ansioso, angustiado, pode ter certeza que seu filho está angustiado e ansioso. Mas se você é uma pessoa tranquila, não adianta querer levar, né? Por exemplo, se você é ansioso, angustiado, não adianta querer que alguém trate o seu filho, porque seu filho pode até voltar do psicólogo, do psiquiatra tranquilo, mas se você está perturbado na sua casa, o que vai acontecer? Seu filho vai te imitar. Ele mesmo não tem problema. O problema está onde? Na ansiedade, na angústia. Tem solução para isso? Tem muita solução para isso na Bíblia. Para isso, você vai ter que começar a colher fruto do Espírito Santo. Eu falei para vocês, eu vou dizer uma coisa dura para vocês, mas eu prefiro dizer uma coisa dura para vocês, para vocês refletirem dentro de vocês, para vocês não ficarem escravos da onde? Dessa coisa que é nosso cérebro, que é angustiado e ansioso. Então está lá. As pessoas que têm palpitação, tremores, medo, impulsividade. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque tenho certeza que tem um monte de gente impulsiva aqui. Impulsividade que a pessoa não consegue controlar, gente. Essa pessoa precisa de ajuda? Precisa. Muita ajuda. Entenda uma coisa, né? Não sei se vocês me acompanham na rede social, mas toda quarta-feira a gente posta no YouTube, depois vocês veem o canal aí. E essa semana, na quarta-feira, eu estou fazendo uma série sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças está lá, né, sobre bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. O primeiro louvor não está aqui? Não fique pedindo só bênção, mas mude você para que Jesus entre dentro de você. Então, para você ter ser abençoado pela misericórdia de Deus, que é o que a pastora vai falar, que a sua empresa, seu emprego vai evoluir, você precisa estar conectado com quem? Com Deus. Então, eu era extremamente impaciente, gente. Pergunta para minha filha que está aqui, ó. Ela era mais velha, é a que mais sofreu a minha impaciência. A minha irritabilidade dela, né? São 2, né? Por que 2? Romanos capítulo 1, a gente estudou. Romanos capítulo 1 está escrito assim: o homem começa a ganhar conhecimento, que é o que todo mundo aqui tem, e se acha Deus, se acha especial, se acha que só você está certo. Pois eu achava que eu estava certo, ela achava que estava certo, e as minhas filhas sofrendo. Por quê? Era só impulsividade, gente. Ela pisava no meu carro, nem pisava no meu carro, estava brigando com ela, estava irritado, impulsivo. Para você ter uma ideia, eu era tão impulsivo que eu ficava brigando comigo mesmo, e a fila da caixa do banco hoje não tem fila, graças a Deus, né? Então posso dizer que eu fui curado desse mal, mas não tem fila. Você vai na internet, você faz tudo pela internet, mas na época eu era muito perturbado. Tinha uma fila gigante, a caixa do banco ficava lá conversando, porque estava provavelmente tirando dúvida, né? E eu ficava assim. Que cara folgado é esse?
Tenho certeza que está cheio de gente aqui que faz isso, gente. Tem gente que está lá, que nem eu, andava no trânsito, né? E parava um pouquinho o trânsito e ficava, putz, o cara está fazendo cera, hein? Cachorro, safado, sem vergonha, para não falar palavrão. Eu era assim. Portanto, você tem cura disso se você tiver isso? Tem. Aonde está a cura? Olhar para Jesus. Você quer ser abençoado por Deus? E quer ter o fruto do domínio próprio? Então, vai pensar o quanto você está longe, ficando impaciente no trânsito, impaciente aí com seu marido, impaciente com os seus filhos, impaciente aí os homens com as suas esposas, e vai para a igreja e fala assim, graça e paz, irmão. Nossa, Deus te abençoe. Nossa, eu dou dízimo, eu dou isso, dou aquilo outro. E no íntimo de uma tristeza, uma ansiedade, uma irritabilidade muito grande. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Vai lá ler Mateus capítulo 23, que Jesus fala sobre os religiosos, sobre os escribas, sobre os fariseus, sobre as pessoas que ficavam lá se achando um conhecedor das coisas, que eu estou falando de mim, gente. E eu fazia trono para mim mesmo, de tanto que eu estudei, eu achava que era o cara mais especial, mas é o cara que mais sofria no trânsito, na fila do ônibus, na educação das filhas, porque ela fez um negócio que eu não gostei, ela cozinhava diferente do que eu gostava. Quanto tempo demorou, gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês me ouvirem, talvez vocês diminuam esse tempo, mas demorou mais de 15, 20, 30 anos. Eu comecei a ouvir o Espírito Santo, foi em 93, foi quando ela nasceu, ela tinha 2 meses. A gente estava para separar já, com 2 meses que ela estava, com 1 ano e pouquinho de casado. A gente estava pensando em separar porque a gente não se aguentava, gente. Não tinha paz, não tinha domínio próprio, não tinha nenhum fruto do Espírito Santo. Tinha título, tinha dinheiro, tinha um monte de coisa. Deus falava comigo e eu não via. Tenho certeza que Deus fala com você, porque isso está lá. Então, a gente vai ler na Bíblia daqui a pouco, no final dessa palestra, que Jesus já deixou o Espírito Santo aqui. O reino de Deus já está aqui, mas você precisa acreditar nisso e mudar de dentro para fora. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você busca aí saúde emocional, pensa que então, se você não tem domínio próprio, você está nessa situação, vai usar da tua vontade, tá certo? Não? Aí no final vou ensinar alguns exercícios para vocês sobre isso. A gente vai abrir para perguntas, então não é para você escrever seu nome se não quiser, mas aí o pastor disse que pode escrever no papelzinho, mandar aqui para frente e a gente responde a pergunta específica de vocês. Tudo bem, não? Aí vem lá, vamos lá, mansidão. Qual é o contrário de mansidão? Eu sou manso, tosso, estou no fruto do Espírito. Está lá. A pessoa que fica irado facilmente, é impiedoso, fica lá cutucando o outro, né? O outro já pediu perdão, você está perturbando a vida do outro. E o outro não é o vizinho, né, gente? O outro dentro de casa, né? Sem misericórdia, é grosseiro, é ríspido, é agitado. Isso é contrário de mansidão. Então, vocês têm uma vida toda para fazer o quê? Buscar quem? A mansidão. Se esforcem para conseguir, gente. Se esforcem. No final eu vou dizer para vocês aonde é que eu consegui mudar isso dentro de mim. Se eu conseguir, gente, porque Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Reino dos céus é ter o fruto do Espírito Santo, ser paciência, bondoso, fidelidade. Eu tenho certeza que vocês conhecem, já foram no médico, que não tem paciência, é irritado, não tem mansidão nenhuma, é impaciente, é irado. Você não tem nada a ver com a ira dele, mas está lá. Agora, ele tem dinheiro? Tem. E eu era assim. O que eu ganhava com isso? Nada. Entende, não? Então, larga a porta da perdição. A porta estreita é a gente abandonar todas essas coisas aí que a gente faz no dia a dia sem pensar. Por isso a pastora disse aqui, pensem no que vocês estão fazendo na sua vida. Até casou. Graças a Deus estou usando a palavra que ela disse. Vocês precisam pensar, gente. Vocês precisam deixar de ser preguiçosos e começar a pensar na vida, como melhorar a vida de vocês. Melhore a sua família, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Está entendendo? Não.
porque somente isso que vai fazer você crescer na sua vida. Aí a gente fala assim, peça para Deus. Gente, se vocês pedirem mansidão, paz para Deus, Ele vai botar uma guerra na sua frente para te mostrar que você já tem isso. Então, cuidado com o que peçam para Deus. A verdade, o que a gente quer dizer é assim, se Ele faz alguma coisa que me desperta uma ira, eu fico irritada, eu tenho que parar, prestar atenção em mim, observar o que é que Ele fez que me incomodou. Então, a gente precisa parar e pensar, não pode só agir no impulso, né? Por quê? Olha só que interessante. A gente ama a pessoa, mas o comportamento a gente não tolera. Qual é o comportamento que o outro faz que me incomoda? Se eu conseguir separar o comportamento, fica mais fácil eu falar para o outro. Porque de repente ele faz aquilo e nem percebe que faz. A gente faz tanta coisa e não percebe, assim meio no automático, mas a gente também não imagina que isso incomoda o outro. Quando a gente consegue identificar o que é e fala para o outro pode escolher se ele faz, sabendo que o outro vai se incomodar, ou se ele muda. Mas é um comportamento, não é o todo. E quando a gente fica irado, o impulso vem com tudo. Você fez isso. Aí o outro levanta uma muralha, eu não fiz nada disso. Você está me acusando de uma coisa que eu não fiz, como se fosse de propósito. Mas não é. O próprio apóstolo Paulo dizia, o bem que quero não faço, o mal que não quero este faço. Aí eu pergunto para vocês acham que o inimigo não sabe o que é que incomoda? Vou dar um exemplo simples. Tem um jeito que o Pedro cantarolava que me incomodava assim, absurdamente. Só que antes ele cantava, ele acorda feliz. Pensa num cara que acorda feliz, acende todas as luzes, canta, chama todo mundo alto, nossa. Só que para dormir, antes de dormir à noite, ele gosta que apague a luz, gosta que fique quieto. Eu sou o contrário. Eu consigo dormir com barulho, com a luz na cara, de qualquer jeito. Mas para acordar, eu gosto de acordar mais devagar, né? Com a luz, né, clareando de pouco. Ele acende a luz na cara. Bom, mas ele cantava de um jeito, e o que eu fui perceber? Que não era sempre que ele fazia isso que me incomodava. Então vai um tempo de observação aí, né? Eu ficava incomodada, mas briguei com ele várias vezes, mas também não identificava. Quando eu percebi que era um jeito específico, aí eu falei para ele, eu percebi que esse jeito que você fica cantarolando de manhã me tira do sério, acaba com o meu dia. Aí ele parou. Ficou 2 meses sem cantarolar assim. Falei, nossa, feliz. Aí ele pode cantarolar do jeito que quiser, pode acender a luz na cara, de boa. Era aquele jeitinho que estava me incomodando. Falei, nossa, que legal. Aí ele parou. Só que depois de um tempo, uns 2 meses depois, a gente estava no trabalho, estava sob muita tensão em casa no final de semana. Aí ele, que é o chefe, né, é o responsável, a pressão maior estava em cima dele, óbvio. Então ele estava com uma pressão, um peso de responsabilidade em cima. Aí ele levantou, a gente estava em casa, tinha várias pessoas ali, ele levantou, foi até a geladeira, abriu, olhou para mim e começou a cantarolar daquele jeito. Pareceu que foi provocação. Mas eu pensei assim, por que ele ia fazer isso? Né? Não tem motivo. Não tem motivo. Mas eu já tinha falado, eu entendi que não tinha motivo para provocar ali, ok. Aí ele deu a volta, chegou do meu lado e cantarolou aqui, ó. Eu falei, nossa. Aí eu virei para ele e falei, você está estressado, né? Olha que fantástico. Eu falei isso para ele e isso para mim trouxe cura, porque eu não me incomodo mais com esse jeito dele cantarolar. Eu não gosto. Mas aquela ira que eu tinha, eu não tenho mais. Né? E na hora que eu falei isso para ele parou, como se antes ele estivesse em transe, fazendo algo que sabe que me incomoda. Agora pensa, você está numa reunião de trabalho, ele está estressado, ele cantarola daquele jeito, e eu fico irada e brigo com ele, o que vocês acham que ia acontecer na sequência? A gente ia começar a discutir, briga de casal, todo mundo que estava trabalhando ia parar, ia dar um tempo aí, porque não dá para ficar assim, e aí ia ter uma pausa. Teoricamente, ia diminuir a tensão. Só que essa tensão não ia diminuir, porque o trabalho está lá para ser feito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes um cidadão estressado, ele pode começar a fazer coisas no automático que ele nem sabe que incomoda o outro,
e o outro nem sabe que vai ficar incomodado. Aí aquele problema que ele tinha lá, ele transfere aqui e fica brigando aqui. Entende? O que o inimigo quer? Destruir a família, gente. É o primeiro ministério que Deus deu para cada um. Né? Então ele consegue fazer isso, mas quando existe um diálogo, fala, poxa vida, quando que virou um pouco assim, eu falei, gente, eu sou casada com ele é pai das minhas filhas. Por que eu vou achar que o que ele me fala é pessoal e é para me destruir? Não é. Então eu comecei a prestar atenção no que ele fala e não no jeito que ele fala, porque eu me incomodava muito com o jeito que ele falava. Eu falava, pera, tira o jeito, a entonação, o olhar dele acabava comigo. Porque ele olhava para mim igual meu pai. Agora pensa, ele é oriental, certo? Meu pai também. Meu pai, ele tinha uma pastelaria, ele saía de casa às 5 horas da manhã, voltava às 6:30 da tarde, trabalhava em pé o dia inteiro. No interior de São Paulo, de domingo a domingo, não tinha pausa. Você acha que eu não cansava isso? Eu fico imaginando hoje, nossa, coitado, trabalhava pra caramba, formou 3 filhos, então tinha que ralar. Então ele chegava em casa cansado. Só que eu via ele trabalhando, rindo, brincando, comércio, né? Social com todo mundo, simpático. Meu pai é muito simpático. Mas eu chegava em casa e ele ficava deitado no sofá, sério. Em muitos anos da minha vida, eu acreditava que ele estava bravo comigo, porque japonês sério parece que está bravo. Eu tinha certeza que meu pai estava bravo, eu tinha certeza que era comigo. Agora pensa, ele olhava sério, às vezes estava atento, estudando, sério, e eu tinha certeza que ele estava bravo comigo. Então, o jeito que ele falava me incomodava absurdamente. E aí, lógico, a gente vai entendendo essas coisas que tem no cérebro, como a história de vida da gente vai influenciar no casamento, no dia a dia, nos conflitos, nos relacionamentos, qualquer relacionamento. Né? Pode ter isso. Só que quando a gente é amigo, então ele fala assim, quando a gente começou a namorar, ele era meu melhor amigo, eu era a melhor amiga dele, a gente era confidente. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer, a gente se conhece há 39 anos e ele continua sendo meu melhor amigo. Porque ele é pai das minhas filhas, ele é meu sócio na empresa, né? A gente tem uma sociedade, que é o casamento, que não deixa de ser uma sociedade, e é meu amigo. Por que eu vou duvidar do que ele me fala? Achar que ele é meu inimigo é a estratégia do inimigo mesmo. Mas ele é uma pessoa que quer que eu evolua. Como nossos pais. Meu pai não estava bravo comigo, ele estava cansado. Só que quando a gente cresce, a gente consegue olhar para trás e ver isso. Na época, eu tinha certeza. Não era uma ideia, eu tinha certeza. E criança tem muito essas certezas. Né? Só para vocês terem ideia, a criança, 5 anos, ela pode amarrar um lençol no pescoço e pular da laje. Vocês acham que ela quer se matar? Não, ela tem certeza que ela vai voar. O Superman amarra um lençol, se bobear na cueca por cima da calça, né? E pula com um lençol no pescoço, tem certeza que vai voar, não é uma dúvida. Né? Então, a criança que o cérebro está amadurecendo, está em desenvolvimento, ela tem umas certezas que não são verdade. Né? Vocês estão vendo? Eu vou fazer uma pausa aqui, tá certo? Porque tudo isso que está aqui, eu era o contrário disso aqui, gente. Então, tem como melhorar? Tem. Eu adoro vir para a igreja, principalmente das igrejas da comunidade, porque eu quero que vocês pensem sobre isso, a importância da igreja. A igreja tem uma importância fundamental, porque tem muita gente que só vive no conflito, não tem com quem conversar, não tem para onde ir, as crianças ficam aí, né, largados. E quando se abre uma igreja, é uma possibilidade de transformação na vida de vocês e da comunidade. Então, assim, quando eu venho para cá, eu venho muito feliz por poder fazer uma coisa que é servir do jeito que eu me propus há muito tempo, de falar aquilo que Deus me transformou, usando inclusive o que eu aprendi na medicina e tudo mais. Então, quando a pastora fala que vem aqui ajudar a obra para fazer uma igreja para vocês e para ela que frequenta, isso é fundamental, gente, porque eu atendo muita gente que não tem com quem conversar.
não tem com que trocar ideia, só fica naquele mundo e não consegue mudar nada porque não consegue nem pôr para fora, gente. Saiba que quando a gente fala em psicanálise, o que é psicanálise? Psicanálise é um método que alguém senta na sua frente e ela só fala, desabafa. Quando ela presta atenção no que fala, até Deus fala no coração dela e dá uma resposta para ela, sem ninguém se intrometer. Então, psicanalista, no fundo, né, a psicanálise clássica, que a gente mudou um pouquinho porque a gente é cristão, mas é alguém escutando suas dores. E tem gente que vai lá no consultório pagar assim, doutor, eu preciso vir aqui, porque eu não consigo falar nem na minha igreja, porque eu preciso falar com você. Construa uma comunidade, gente, sem julgamento. Que os pastores ouçam vocês sem julgamento. Porque a Bíblia diz para a gente não julgar ninguém, gente. Vocês estão me entendendo? Porque ninguém que está fazendo isso está fazendo por mal. Quando ela brigava comigo, eu brigava com ela, gente, é porque eu estava angustiado. Pra você ter uma ideia, eu já falei em vários vídeos. Ela corta meu cabelo, pinta meu cabelo, corta minha unha, tá certo? Lava a roupa, passa a roupa, né? Aí ainda come pouco, né? Eu que gasto dinheiro com carne, ela só come pepino. Ela vivia com R$10 por semana, então é bem barato. Nem arroz está comendo agora, então tá beleza, né? E eu reclamava dessa mulher, gente, não enxergava a mulher que eu tinha. A gente não enxerga porque Satanás planta joio na nossa cabeça desde a infância. Por isso que quando ela falava assim que eu parecia o pai dela, é porque é o lado ruim. O pai dela foi bom? Foi. Mas quando eu ficava cobrando que nem o pai dela, o que aconteceu? Já virava um bicho para cima de mim. Portanto, honrar pai e mãe, na verdade, quando eu imitar o pai dela, tinha que olhar para mim falando, não é meu pai, não é meu pai. E quando ela imitava minha mãe, então, porque minha mãe é exatamente igual a ela, fazia tudo para mim, e me tratava que nem criança, né? Eu tinha mais de 30 anos, ela queria mandar na minha vida, né? E aí eu casei com uma mulher que quer cuidar tanto, mas também, olha aí, ó, só faltava dizer, ó, o casaquinho. Entende, não? Aí a gente fica, você não é minha mãe, fica lá. Mas saiba que a parábola do joio e do trigo casa muito bem, gente. Por quê? Porque a educação foi boa, a educação de vocês também, a mãe de vocês, o pai de vocês, fizeram tudo para vocês chegarem até aqui. Entretanto, quem planta essas coisas equivocadas é Satanás. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, toda noite Satanás plantava, o inimigo plantava o quê? O joio não dá fruto. Então tudo que você não está dando fruto aqui, ó, do Espírito Santo, é um joio que está aí, e você precisa tirar. Está me entendendo? Vocês estão entendendo isso, não? Então, invistam. Quando ele falou aqui que essa igreja foi aberta aqui em novembro, né? Então é recente, gente. Mas a igreja só vai para frente com membros. Se você não for luz aqui, ouvir isso, mudar você, ir para a comunidade, falar, cara, eu tenho um lugar que vai mudar a sua vida assim como mudou a minha, a igreja não cresce. Não é você ficar batendo Bíblia na cabeça, mas você ser luz no mundo, sal da terra, vai dar sabor à vida, em vez de ficar reclamando, irritado, se queixando, entende? E a comunidade formada é tão fundamental, gente, que muitas vezes aqui, né, tem a minha filha casou com um coreano, né? Aí eu falei, e aí, como é que os coreanos se convertem? Aí a sogra dela, que mal fala português, o sogro fala mal português, eles falam, olha, tem uma comunidade de uma igreja coreana aqui, que a pessoa vem da Coreia para trabalhar aqui, chega aqui, não sabe falar português, a comunidade acolhe. E nessa comunidade feliz, tá certo? Que não vai ficar perturbando a vida do cidadão, convida, ele se sente acolhido, se sente em casa, sente-se amado, sente-se seguro, sente-se querido, sente-se valorizado, a vida dele começa a ir para frente, gente. Tem outra igreja batista, eu gosto dos batistas também, porque a primeira vez que eu era contra a igreja, né, eu dizia que era ateu, graças a Deus, Deus me levou até uma igreja batista, onde eu vi lá o pessoal, esse cara é legal, esse pessoal é legal. Foi onde eu comecei a ser. Mas não pensa que faz muito tempo, não, isso foi em 2009. Deus me tirou tudo, eu não vou contar essa história, porque tem outros vídeos que eu conto. Até que eu falei, cara, meu casamento estava quase separando com todos esses conflitos, porque eu não tinha domínio próprio, não tinha mansidão, não tinha nada, gente. Eu vou contar mais um pouco, se o tempo der, né? Mas somente em 2009, quando a minha vida estava um caos, estava quase me separando, literalmente, Deus me levou até uma igreja, aí eu comecei a ouvir, fui bem acolhido, ninguém ficou me criticando, nada. Por isso é a função da igreja, acolher as pessoas, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro,
Vocês estão me entendendo? Não? Formem essa comunidade, em nome de Jesus, porque é isso que vai fazer com que vocês cresçam espiritualmente, ajudando-se, amando-se um ao outro. Está me entendendo? Não? Então, para quem está desesperado aí, o que eu vou fazer? Pois saiba que Jesus diz assim: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos, quem é minha família? É aqueles que ouvem e praticam aquilo que eu ensino. O que é que Jesus ensina? Está lá, amor, que é o primeiro e maior deles. Paulo vai dizer que é o primeiro e maior. No final de toda a vida, de todo mundo, vai restar fé, esperança e amor. Então, se você veio aqui em busca de alguma coisa, ouça como você pode ter um caminho para você aprender a amar e ser abençoado na vida de vocês, guardando a sua fé. Que em Romanos capítulo 8 está escrito assim: a esperança que todo mundo tem, porque tem um bom carro, uma boa casa, tem um bom salário, tem um bom emprego, qualquer coisa, isso não é esperança. A esperança é naquilo que você não tem. E a fé é você acreditar que o amor que você vai plantar no seu coração a partir de hoje vai mudar a sua vida e a vida da sua família, e principalmente a vida dos seus filhos. Porque eu tive 4 filhos, as filhas começaram a imitar o meu lado perverso, nervoso, briguento, mandão, e aquilo começou a doer em mim, porque eu olhava nas minhas filhas e falei: cara, isso sou eu. Ainda falava para ela: tá vendo? Isso é você. E ela: é verdade, agora é você, agora é você. A gente começava a brigar até aí: é você que plantou essa semente. Saiba que você pode pegar essa semente de Jesus. Você está me entendendo? Não? Vocês vêm para a igreja, tem que ter uma intenção, gente. Não é para ver a roupa do vizinho, não é para vir aqui se mostrar, é para você encontrar com esse amor dentro de você. Não procure fora aquilo que está dentro de você, porque o reino de Deus está dentro de vós, através do fruto do Espírito Santo. Então, cada vez que eu ia brigando, eu fui buscando domínio próprio, fui buscando a mansidão e a fidelidade, gente. Não tinha fidelidade para nada. Não é nem questão sexual. Fidelidade porque eu tenho diabetes, tenho hipertensão. Na época que eu estava aí, não conhecia Jesus, eu fumava, eu bebia, fazia um monte de caca. E a minha vida foi indo de mal a pior. Aí eu descobri que estava diabetes, descobri que estava hipertenso. Aí eu tive que tomar remédio. Fiquei tomando 5 comprimidos de medicamento, porque eu era nervoso, briguento, irritado, e a pressão lá em cima, o diabetes tudo lá em cima, gente. Não tinha fidelidade nem com a comida. Eu falei: somente hoje eu vou fechar a boca. Eu era infiel até comigo mesmo em relação à comida. Eu falava: vou parar de fumar. O que acontecia? No dia seguinte estava fumando de novo. Então eu estava sendo fiel? Não. Então, o que eu descobri? Para eu ser fiel, eu preciso ter um propósito. Eu descobri que eu precisava ter propósito. Por exemplo, a minha hipertensão controlou quando eu fui para a academia. Então, somente quando eu parei de fumar, estragar o meu corpo, que já foi dito aqui que é o templo do Espírito Santo, essa é a verdadeira igreja que está aí, que você tem que cuidar. Aí, queria fumar, queria fazer besteira. Aí a Bíblia vai dizer: não faça essas coisas. E eu estava fazendo, né? Isso está em Gálatas 5, 19. Entende, não? Então a Bíblia está cheia de princípios e você tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Saia daqui com um propósito: eu vou mudar minha vida. Entende? Eu tive um propósito: vou controlar minha diabetes e hipertensão. E aí comecei a entrar na academia, fechei a boca, parei de fumar, parei de beber. Aí o pastor Samuel: Pedro, vem aqui, né? A gente vai fazer uma coisa para você comer. Eu falei: pelo amor de Deus, cara, não faz só uma sopinha, porque eu tenho que controlar minha boca. Não porque eu não gosto, eu adoro pão, adoro bolo, já comi muito. Só que se eu como o bolo, minha diabetes faz assim. Então tem que ser o quê? Fiel. Você quer melhorar seu corpo? Aí estou falando do corpo físico também. Quer melhorar seu casamento? Faça um propósito. Não é propósito de jejum e fechar a boca porque, não. Faça um propósito de mudar a sua vida, porque fechar a boca por 40 dias é fácil, mas mudar a sua dieta é a coisa mais difícil. É verdade, né? Fechar a boca para não falar. Tem outro aí? Acho que acabou a bateria. Fechar a boca, né? Ou fazer alguma coisa assim: vou ver se funciona. Gente, eu já testei em mim mesmo. Quando eu saio da linha, o que acontece? O corpo vai padecer, nesse caso. As pessoas que têm amante, saiba, né? Os homens que saem daí ou ficam na pornografia, qualquer coisa do gênero, você vai ter problema no casamento.
Quem fica viciado em pornografia, depois não consegue nem ter sexo depois com a esposa. E 1 Coríntios 7 está dizendo que a vida sexual é importante. Mas ponha isso na sua cabeça. Ah, eu não tenho domínio próprio, sou muito nervosa. Claro, casou, mas está lá, né? Não tem afetividade, não tem nada. Vocês têm que buscar isso, gente. Mas não é porque você ouviu isso de mim que você vai mudar hoje. Isso é um investimento. Foram mais de 30 anos. E Deus falou que a minha vida ia mudar aos meus 54 anos, gente. Foi 5 anos atrás. Mas não é que eu cheguei a pegar isso aqui, não. 54 anos, eu comecei a entender o que é amor. Ou foi onde Deus falou, eu vou te manter, você sai do seu emprego. Nós saímos do emprego e montamos essa escola. Mas primeiro, para Deus falar isso, eu vou te manter, eu tive que começar a focar nisso. Vocês estão me entendendo, não? Você quer a misericórdia de Deus e Deus te mantém realmente? Foca nisso. Eu vou dizer uma coisa importante, gente. Se você não buscar fruto do Espírito Santo, fica a dica aí, ó. Quanto tempo você não perde brigando com quem você mais ama? Aí o cidadão briga e vai para o bar, briga e vai para o jogo de futebol. As mulheres brigam e só vêm para a igreja reclamando, murmurando, não pensa. Não é verdade? Não. Então pensa no propósito. Não queira mudar o outro. Essa foi uma dica que Deus falou para mim, mas eu passei a vida inteira querendo mudar ela. E ela passou querendo mudar eu por conta dessas diferenças. E aí, né, Deus me perguntou um dia. Eu falei, eu não gosto dela, só me enche as picuinhas, né? Sabe o que aconteceu? Deus me provou que eu gostava dela. Eu só não gostava do quê? Porque ela ficava querendo mudar a minha pessoa. E com certeza ela não gostava de mim porque eu queria mudar a pessoa dela. Até que um dia caiu a ficha, eu descobri através de Jesus que eu tinha que mostrar quem eu mesmo. Jesus não disse, cada um pega a sua cruz e me siga? Oi? Seguir Jesus, ter fé em Jesus, é ter fé que esse amor que Ele ensina vai mudar a sua vida. Não faz sentido isso? Ele não só fala de amor? Foi amor até as últimas consequências, perdoa todo mundo. E a gente não consegue perdoar nem quem está do lado, gente. Então, vamos caminhando para o final, senão não vai dar tempo se eu falo demais, né? Vamos lá, bondade, está ali, ó. Todo de baixo para cima, né? São 9 frutos só, viu, gente? Bondade. Qual é o contrário de bondade? Perversidade. As pessoas são perversas, são sádicas, né? Gosta, né? Você já assistiu aquelas pegadinhas do Faustão, pegadinha não sei o quê? O cidadão cai, se lasca todinho e todo mundo começa a dar risada porque o outro se lasca todinho. Já viu isso, não? Oi? Aí a gente continua tendo prazer vendo a desgraça ali. Não é absurdo isso? Oi? Não é absurdo, gente. É só de você lembrar o rosto já faz... já começa a dar risada, mas isso faz parte do humano, né? Mesquinhez, indelicadeza, desonestidade, crítico, difamador. Então eu tinha bondade? Eu achava que era bondoso, porque eu ia nas igrejas, atendia as crianças nas igrejas, dava a cesta básica, dava o dízimo. Estou sendo bondoso, tá certo? Só porque eu não sei se vou conseguir chegar até o final, mas Deus quer que trate o seu coração. Tudo que eu estou falando aqui é o seu coração, não é a parte externa. A parte externa da bondade é fácil. A parte externa de eu pegar, dar o dízimo, vir aqui, dar a cesta básica, o irmão está precisando de roupa, eu vou lá dar uma roupa. Mas e o coração dessa pessoa? E o coração crítico dela? Dá a cesta básica aqui, ajuda aqui, mas fica só criticando, murmurando, está de mal com a vida, fazendo fofoca. É um coração perverso. Aí vem a amabilidade lá. Está escrito lá, amabilidade, que é o 5º fruto. O contrário disso é a agressividade, indelicadeza, aversão, severidade, frieza, desdém. Quem é amável para ouvir as outras pessoas. Não fica aí, né? Sem paciência. E aí, vocês, olha, uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo não, isso faz 2, 3 anos, gente. Depois disso, Deus mudou minha vida. Eu vou dizer aqui, porque eu estou falando em tudo quanto é lugar, que o dia que eu descobri isso, que essa questão da agressividade, da raiva e amabilidade, isso mudou definitivamente a minha vida.
Quando vocês veem na televisão alguém possesso, e é um pastor expulsando demônio, a pessoa caindo lá, tá certo? Fala, nossa, saiu um demônio. Tá. Só que a coisa é mais sutil, na minha opinião. O demônio se instala no seu coração, na sua mente, através da raiva. Você está agressivo, pode ter certeza que você já não está com Deus. Você não tem fruto nenhum do Espírito Santo e você tem uma conexão com outra coisa. E o dia que eu descobri isso, a Kaori descobriu isso, a Renata descobriu isso, a minha vida, a nossa vida mudou. Está entendendo? Não? Porque eu falei, cara, eu não quero ter pacto com isso. As pessoas podem estar me caluniando, as pessoas podem estar batendo na minha cara, podem bater no meu carro, como aconteceu. Tive um prejuízo desgraçado toda vez, é 6 mil reais de prejuízo. Eu tenho que olhar para isso e dar graças a Deus. É muito fácil a gente falar que em tudo eu louvo a Deus, mas quando acontece uma coisa, a gente fica... E isso é impulsivo, gente, é do nosso cérebro. Jesus veio pregar uma coisa totalmente diferente. Esta é a porta estreita. Está me entendendo? Não. Só que entenda uma coisa, eu acabei de fazer 59 anos. Se eu acabei de descobrir isso faz 2 anos, foi aos 57 anos. Foi aos 57 anos e aos 58, foi ano passado, Deus me permitiu começar a falar sobre o Evangelho de amor de Jesus. Até então eu não sabia. Sabe por quê? Achava que estava falando de amor, mas estava com orgulho, vaidade. No interior era uma coisa que eu falava, mas dentro eu não praticava. Entende, não? Isso mudou a nossa vida profundamente, gente. Profundamente. E eu espero que vocês ouçam esse detalhe da amabilidade, porque o contrário disso é a raiva. Entende o que eu estou dizendo? Oi? A delicadeza, o sorriso. Eu sei que a vida é difícil. Então, não foi só na relação com ela, foi em relação com as minhas filhas. Então Deus vai colocando coisas no seu caminho, não é para você ficar reclamando, é para você começar a mudar seu coração e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. E nos ensina, porque Jesus está vivo. O nosso Deus é vivo. Se você mudar hoje, você vai ver que amanhã mesmo já vai acontecer um monte de coisa na sua vida. Tenho certeza absoluta, se você ouvir aqui, chegar mais dócil, feliz na sua casa, investir em você mesmo, sua vida começa a mudar exatamente naquilo que você olhar para isso e você começa a ter paz na sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Sabe por quê? Quando eu estou aqui, eu descobri uma coisa. O Velho Testamento é o antigo tabernáculo, que é uma medida. Vocês não falam sobre o tabernáculo? Você tem que fazer a tenda assim, 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 tem que colocar as melhores coisas dentro do tabernáculo. E não foi isso que Moisés fez? Colocou as leis lá, lei. Só que Jesus veio e construiu e nos deu gratuitamente a sua vida e mostrou o segundo tabernáculo, que é celestial. Só que esse tabernáculo que ele diz na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se é para fazer essa conexão assim na terra como no céu, Jesus deu 2 mandamentos para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então, se eu não tiver aqui domínio próprio, mansidão, ser fiel e ser um cara bondoso, o que vai acontecer? Não vou estar lá, eu já estou fora. Ora eu estou, ora eu não estou. Ora eu estou, ora eu não estou. Onde está escrito isso na Bíblia? Quando Jesus estava descendo lá do Monte da Transfiguração, depois vocês leem isso, estava lá Moisés, Elias e Jesus numa luz que Pedro não entendeu. Todo mundo olhou, ficou assim, olhando para aquilo, um fenômeno que ninguém entendeu, mas estava lá. E Jesus disse, não conte para ninguém. Descendo ali, todo mundo estava perguntando, e você? Quem é esse homem? Todo mundo dizia que é Elias, João Batista, não sei o que. Chegou lá para Pedro, ele disse, e tu, Pedro, quem diz que sou? O que Jesus fala? O que Pedro fala para ele? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí vem uma coisa muito interessante. Você está com quem? O Espírito Santo. Está me entendendo? Não? Ele reconheceu Jesus ali como o Filho do Deus vivo. Você está com o Espírito Santo. Aí o que aconteceu?
Deu umas 3 horas depois, ele anunciou realmente que um deles ia trair. O que Pedro fez? O mesmo Pedro fez o quê? Trouxe toda a ira. Deixou de ser bondoso, deixou de ser manso, perdeu o domínio próprio. Vamos pegar esse cara e cortar o cara no meio. O que Jesus disse? Afasta-te de mim, Satanás. Não é interessante? O mesmo cara estava com o Espírito Santo, estava no fruto do Espírito Santo, e algumas horas depois ele estava com Satanás, pois ele estava na ira. Perdeu a mansidão porque ele estava com medo de perder o seu melhor amigo. Se eu estivesse lá, ia fazer a mesma coisa. Se você estivesse lá, ia fazer a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa nos olhos humanos, gente. A gente quer defender por aquilo que a gente conhece. Jesus prega o quê? Mansidão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Principalmente dentro da sua casa, para que o Espírito Santo comece a habitar o seu lar. Mas ele tem que fazer morada no seu coração e na sua mente. Entende? Não pode estar só na igreja. Aqui você tem paz, mas lá fora você sai brigando e faz que nem o Pedro querendo cortar a orelha de todo mundo. Não é verdade? E Jesus vai dizer o que para você? Afasta-te de mim, Satanás. Então, quando eu descobri isso, gente, eu olhei para isso aqui, falei, eu quero entrar nesse tabernáculo celestial, onde tudo é pedido e Deus pode fazer para você. Mas vai fazer assim, vai te dar uma boa indicação onde você deve estudar. Vocês precisam estudar, gente. Não só a Bíblia, mas capacitar para você ganhar seu dinheiro. Você tem cérebro, gente. Eu me julgava burro porque eu não conseguia prestar atenção, não conseguia decorar versículo bíblico nenhum. E hoje eu falo assim, nossa, hoje eu consigo falar. Então Deus pode mudar a sua vida? Pode. Mas começa a amar, porque a gente não se ama. Tenho certeza absoluta que pouca gente aqui se ama. Eu não me amava. Outra questão, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Eu amava as outras pessoas. Eu amava as outras pessoas que liam Bíblia e falavam, uau, eu quero falar que nem aquele cara. Nossa, eu não consigo falar sobre Bíblia. Nossa, eu não sei nada, não sei nada, não sei nada. Até que um dia Renato falou assim, olha Pedro, você pode falar de qualquer jeito. Porque eu falo torto, falo de um jeito meio esquisito. E ela falou, poxa vida, mas você é japonês, você pode falar torto mesmo que todo mundo vai entender, está tudo certo. Não, está tudo certo. O que importa é o coração das pessoas ali. Entende o que eu estou dizendo? Você vê mansidão, você vê amor nas pessoas. Então você tem que sair, transformar, e as pessoas olhar você, o seu coração, sonde aí o coração e falar, cara, eu quero ter esse amor. É esse amor que é a luz do mundo. Entende o que eu estou dizendo? E quem vai gestar Jesus aqui não é Maria, porque o Espírito Santo lá, quando o anjo Gabriel veio e falou que ele ia ser a mãe do Filho de Deus, não é verdade? Que era Jesus, pairou o Espírito Santo. E aí ela passou 9 meses gestando quem? Jesus. Eu passei mais de 30 anos e vou continuar mais tempo ainda até chegar nesse lugar aqui de domínio próprio e saúde emocional. Está entendendo? Então vocês têm uma vida inteira para gestar Jesus. Mas se o final da vida você chegar lá, entenda que o mais importante é Jesus na sua vida, você vai fazer que nem os apóstolos. Todos eles, com exceção de João e Judas, que se matou, foram assassinados. Eles tinham mais importância em Jesus e creram em Jesus do que qualquer um. Está entendendo isso, não? Então vamos ler rapidinho, que eu preciso ler aquela Bíblia lá até finalizar. Então, amabilidade, paciência. Bom, paciência eu não preciso nem falar, né? Paciência que a galera não tem, né? Mas vou citar aqui, ó. Pessoa ansiosa, nervosa, apressada, inquieta. A paz, né? Em geral a pessoa não tem paz. Ela vive em conflito, vive arranjando encrenca. A gente brigava por conta de carne, por conta de pepino, entende? Você olha para trás e fala, cara, que absurdo, né? Ali, alegria. Muitas vezes as pessoas estão tristes, desanimadas, descontentes, se sentem abatidas. Por isso a igreja é importante. Não é para vocês encherem o meu consultório, é para vocês encherem a igreja, porque foi este Jesus que me trouxe paz. Não foi o dinheiro, não foi absolutamente nada. Eu busquei fora tudo quanto é coisa, mas eu fui buscar dentro de mim transformar o meu coração. E aí que finalmente chegamos em Jesus, né? Porque o contrário do amor é raiva, hostilidade, antipatia. Eu tenho aversão àquela pessoa. Não, você está na antipatia.
Quem tem amor tem liberdade, gente. Olhar para frente, mesmo se a pessoa pisou na bola com você, você se sentiu traída, você tem que perdoar 70 vezes 7, porque quem não perdoa, gente, fica carregando essa pessoa aqui nas costas a vida inteira. Chega uma hora que você não consegue mais caminhar. E se você não perdoa, eu não perdoo, se a minha esposa faz a mesma coisa que essa pessoa que pisou na bola fez, eu vou brigar com ela, e a minha vida vira um inferno. Eu estou com Satanás de novo. Então, você pode curar a si mesmo olhando para isso. Vocês estão entendendo? Não? Oi? E não pensa que eu tenho tudo isso. Fala, você tem tudo isso. Não. Esse é o processo da santificação. É uma caminhada, é um processo. Não é porque você batizou nas águas, agora eu estou salvo, babá. Na verdade, vamos falar a verdade, você está no inferno astral aí, porque não busca o fruto do Espírito. Entende? Não? Aí eu vou ler, só para a gente encerrar aqui, né? Mais um pedaço de... Aqui, João capítulo 16, está certo? No verso 20. Ali o que aconteceu? Estou meio cego aqui, né? Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Então, Jesus estava anunciando. Imagina, não? Jesus fez um monte de milagre na vida daquelas pessoas. Todos os discípulos viram Jesus, presenciou a presença de Jesus, tá certo? Assim como vocês já tiveram experiência com Jesus, tenho certeza absoluta, senão vocês não estariam aqui. Então, imagina que Jesus anunciou que ia embora, e aqueles caras estavam entristecendo, mas Jesus deu uma boa notícia para eles. E essa boa notícia está aqui no livro de João, capítulo 17. Tem várias notícias, mas vou ler isso aqui para vocês, porque todos vocês tiveram a experiência com Deus, mas milagre que Jesus mostrou para Pedro, João, toda aquela galera lá, não foi suficiente para eles mudarem alguma coisa, certo? Porque quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? A maioria dos apóstolos não estava lá, né? Só estava João ali. Entende, não? Porque eles estavam com medo. Pedro então negou 3 vezes, e a gente nega Jesus todas as vezes, mesmo a gente conhecendo. Então tá lá, vou ler aqui. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ouça com o coração. Se você está triste hoje, sua tristeza vai se transformar em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Então o processo de conhecer Deus é doloroso, porque a gente tem que largar um monte de mania que a gente tem. Tudo é mania, né? De a gente ficar se lamentando, brigando, conflito, não se amável. E aqui Jesus está lá, que vai gestar em você esse amor. Mas quem vai querer gestar esse amor, esse menino de Jesus, é você. Então se alegre disso. E aí ele segue. Então, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus estava anunciando o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Santo que está aí com você. E aqui ele fala que ele vai partir e ele vai voltar. Essa grande virada está lá em Marcos capítulo 16 também, onde ele fala assim: aqueles que creram na ressurreição curará enfermos, expulsará o próprio demônio, curará a própria enfermidade e terá vida eterna. E aí a sua angústia vai passar. Sabe por quê? A maior causa de angústia e falta de domínio próprio, falta de saúde emocional, é o medo da morte. Nós temos medo de tudo, gente, porque a gente sabe que a vida está passando, a gente se sente velho, a gente sente que não fez nada. Mas a minha vida mudou faz 2 anos praticamente, quando eu realmente comecei a entender Jesus. Até lá não significa novamente que eu não estou preparado para morrer em nome de Jesus, que nem os caras, né? Foi lá degolado, crucificado, não, me pendura de cabeça para outro lado. Não cheguei lá, mas um dia eu quero chegar, gente.
porque a vontade de vocês é que vai contar. Não desistam, vocês estão me entendendo? Não desistam, porque o Espírito Santo pousou sobre a terra e Deus disse: faça a luz, fez a luz, não fez? Não foi em cima da Maria que pousou? E veio Jesus para Maria, ficou 9 meses na barriga. É esse menino que vocês têm que gestar. Para Maria foi 9 meses, depois foi mais 30 anos de Jesus crescendo. Jesus tem que crescer na barriga de vocês, na mente de vocês. Está entendendo? Não? Então vocês estão vindo para a igreja, dê graças a Deus que abriu uma igreja aqui. Perseverem, ajudem, cresça essa comunidade, que o mundo precisa de Deus. Mas não é um Deus que fica aqui, nesse papel que está escrito aqui, e no dia a dia não se muda absolutamente nada. Entende? Não? Porque se ressuscitou Lázaro, foi quem? Foi o Espírito Santo. Quem ressuscitou Jesus foi quem? O Espírito Santo. Então, se você quer o fruto do Espírito Santo, você tem que mudar isso daqui. E o Espírito Santo vai mover milagres na sua vida. Tenho certeza absoluta, assim como mudou o meu coração, mudou o coração dela. E hoje a gente pode estar aqui falando em nome de Jesus. Ainda muito pecador, a gente erra muito, mas é dentro do erro que a gente vai corrigindo. Porque se você tem medo de errar, você não sai do lugar, gente. Está me entendendo? Não. Porque a metanoia justamente é arrepender das vossas coisas que estão escritas ao contrário aqui. Eu me arrependo, eu quero mudar, gente. Peça que Deus muda, mas olhe para lá, olhe para as Escrituras e comece a mudar seu comportamento. Eu quero só acrescentar uma coisa que ele falou, para vocês entenderem. Não, vocês não têm entendido, mas às vezes a gente interpreta de uma forma errada o que houve. Quando ele fala assim, perdoe se o outro... Como é que você falou? É alguma coisa assim, tem que perdoar todo mundo, tem que amar todo mundo. Tá. Então assim, o perdão, ele faz bem para quem perdoa. O outro nem tá sabendo que você não tá perdoando ele. Tá? Essa é a primeira coisa. Então se você gosta de você, observe qual o comportamento do outro que te incomoda. Porque você pode se afastar do outro, mas vai aparecer um outro porque Deus quer te tratar. Então as coisas vão se repetir. Então assim, se eu separo dele porque alguma coisa dele me incomoda e eu não vou trabalhar isso, eu vou me relacionar com outro que vai fazer a mesma coisa. Ou a mesma coisa ou alguma outra coisa que incomoda. Então assim, separa, mas o problema vai junto. Tá? Mas uma outra coisa também é que tem alguns comportamentos que a gente não tolera. Então a gente tem que observar quando a gente faz a nossa roda de amigos, que tipo de influência a gente quer próximo. Ah, não, eu vou fazer aquele irmão parar com isso. Ele vai parar com isso se ele quiser. Não é você que faz. A gente vai, tem que ser luz, que é o que Jesus pediu, mas a gente tem que ter consciência que quem faz é o Espírito Santo. A gente vai, mostra um caminho, a gente fala do Evangelho, a gente mostra a luz, desde que a gente tenha. Então, o que Jesus pede? Que a gente cultive essa luz dentro da gente. Eu tenho que cultivar essa luz dentro de mim, para que onde eu vá as pessoas vejam algo diferente. Isso chama atenção. Não é sair batendo a Bíblia na cabeça de ninguém e nem querendo converter ninguém. Eu mostro que o Espírito Santo pode, se a pessoa se permitir. Só. Eu não tenho obrigação de nada. E Deus, nesse sentido, foi muito bondoso, porque Ele não colocou responsabilidade em cada um. Ele falou assim, vá e seja a luz. É o outro que tem que se permitir. Né? Jesus sempre perguntou o que você quer. Ele não ficava impondo nada, porque senão não teria sentido o livre-arbítrio. Mas o que eu quero falar para vocês é assim, se tem alguém que tem um comportamento que não agrada, na palavra também diz, não se sente à mesa com os escarnecedores. Também diz, afastai da aparência do mal. Se é alguma coisa que você ainda não trabalhou, não tente ficar se testando para saber se já está bom. Não faça isso. Trabalhe primeiro. Se afaste da pessoa. Entenda você, para no momento devido se aproximar, se for o caso. Né? Porque às vezes tem pessoas que a gente não tolera muito o comportamento e vai na Bíblia e fala, não, tem que amar, e fica lá se testando. Gente, isso é desnecessário. Porque você pode não chorar com a pessoa, mas vai sobrar para quem você mais ama, ou para quem mais te ama. Porque a gente não tem medo de perder quem a gente ama, ou quem a gente sabe que ama a gente. Então, às vezes a gente fica se expondo a algo desnecessário, se irritando, depois vai chutar o cachorro, brigar com as crianças, aí não tem sentido. Né? Então, assim, aquela pessoa nesse momento não dá, então admita que não dá. Não fique se expondo a influências negativas, porque isso não vai fazer dentro do seu coração. Tá bom? Muito bom, gente.
Bom, eu só quero dar outra palavra aqui, né? Quando eu falo ressurreição, gente, é olhar para a história. Jesus foi 100% homem, que foi e voltou. Quando a gente passa a crer fielmente em Jesus, a gente vai perdendo um monte de medo, gente. Tá me entendendo? E nós somos, na verdade, medrosos, né? A gente tem medo por natureza humana. A gente cria mecanismos de defesa de animal, né? Pisou no meu calo, estou atacando como se fosse um cachorro mesmo, né? A gente, só Jesus para tratar esse nosso lado animal, que é o nosso espinho na carne, que a maneira que a gente aprendeu de se defender é atacando, né? E por aí fora, gente. Então, muito obrigado. Passa só o próximo aí. Só para dizer o último slide aqui, ó. Quando foi dito aqui no começo, o pastor disse que a nossa mente é a nossa alma, tá certo? Através da renovação e transformação do nosso entendimento, está lá em Romanos capítulo 12:2, Romanos 12:2 é clássico, transformar-se pela renovação da sua percepção, do modo de você pensar, do modo de você perceber o mundo, do modo de você se relacionar com a sua família. Vai transformando, vai transformando. Então, quando você transforma a sua alma, que é a sua mente se liga com o seu espírito minúsculo. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Seu lado espírito que está dentro de você. Somente a sua mente transformada, renovada, vai se conectar com o seu espírito, que se conecta com o Espírito Santo, que vai fazer a obra, gente. Aí vem a famosa frase: é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que muda a sua vida. E é verdade. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não estaria aqui falando. Porque eu vi Jesus, porque o Espírito Santo me levou a falar. E eu demorei a entender que ele estava falando para eu olhar para Jesus. O Hebreus 12:2 está escrito assim: olhando firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé. Só que comece a olhar para Jesus. Porque a chave hermenêutica de você entender tudo isso, como entender a Bíblia, é olhar para o amor de Jesus. Se você olhar para isso e transformar isso, o amor, né, vai mudar a sua vida com certeza. E é claro, se você é ali conectado a Jesus, Jesus chega e fala: vocês não vão ser mais meus servos aqui, mas vocês, meu amigo. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser amigo e ser tratado como amigo. Porque amigo é gente boa, entendeu? E esse amigo é que vai ser o maior intercessor, que vai pedir a Deus. Então, para mim, existe uma conexão muito importante através da renovação da sua mente, investindo na sua saúde emocional, que você pode, independente de medicação, independente de você precisar procurar aí um profissional da área da psicologia ou psicanálise, que seja. Vocês estão me entendendo? Não? Então, busque firmemente Jesus, que ele vai transformar a sua vida. Passa o próximo. Aqui tem as redes sociais, gente. Está cheio de vídeo no meu canal, do YouTube. Está lá, chama Psicanálise Cristã, youtube.com, Psicanálise Cristã. Lá tem um monte de vídeo, se vocês quiserem saber de psicanálise, de relacionamento, de um monte de coisa. Tem a rede social também, o YouTube. Toda quarta-feira eu faço palestras. Agora eu estou fazendo uma sequência de bem-aventurança. Está tudo gravado no YouTube, então vocês podem ir para lá assistir isso também. Tem o Instituto Onário, que é uma escola de psicanálise, para quem quer trabalhar com isso a nível profissional. Então, uma escola de formação de profissionais para o reino de Deus. Então, graças a Deus, a escola está indo bem, tá certo? E aí eu estou tendo tempo para fazer a coisa que eu mais gosto, que é ir para as igrejas falar desse amor de Jesus. Obrigado a todos, agradeço a Deus, tá certo? E alguém tem alguma pergunta, não? A gente ficou de responder algumas perguntas. Eu sei que normalmente quando eu falo, todo mundo fica pensando, né? Fica pensando. Não vem pergunta nenhuma. É normal, gente, porque eu sei que eu falo umas coisas pesadas, mas se eu não falar isso para vocês, ninguém vai falar. Você tá entendendo? Eu prefiro que vocês não me ouçam mais, mas ouçam o que eu falei hoje e reflitam. É verdade, gente. Então, eu espero que vocês ouçam, porque tudo isso está na Bíblia, entende? Eu só interpretei o que está escrito lá, no fruto do Espírito, que é que se conectar com a sua mente, mas a sua mente tem que estar lá em Jesus. Perfeito, não? Alguma pergunta aí, não? Tá bom? Deus, quero agradecer aqui em nome de Jesus por estarmos aqui novamente, falando desse amor maravilhoso, desse amor que cura, desse amor que transforma, que transformou a minha vida, a vida da minha família, que me trouxe luz, que me trouxe sal, me trouxe principalmente esperança e um sentido na minha vida.
por todo o dinheiro que eu tive, por todo o poder que eu tive, por tudo que eu tive, bens materiais, nada supera ter essa paz que eu encontrei nessas palavras, nesses ensinamentos, nesse aprendizado de como verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, a mim mesmo, a minha família, os meus amigos, e poder agora estar distribuindo alguma coisa, essa coisa grandiosa que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que tem muito mais coisas, e que nós, sendo servos e sendo amigos de Jesus, podemos estar nessa paz que o Senhor prometeu, uma paz que transcende qualquer compreensão humana. E assim como muitas pessoas aqui, não foi quando eu quis que isso aconteceu. No meu caso, Deus falou que ia mudar só aos 54 anos, e eu achei que ia me aposentar, Senhor. Mas tudo me trouxe a coisa mais importante, que é aprender como amar as pessoas, e principalmente a mim mesmo. Transformar essa minha vida de dentro para fora, e eu espero que essas palavras toquem o coração de todos aqui, Senhor, que cada um leve esse amor que o Senhor tem para todos aqui, porque ela não veio para poucos, e a Tua palavra diz que nem os menores, desde os menores até os maiores, todos entenderão essa mensagem, e que você deve orar aí em espírito e em verdade, como Jesus falou para a mulher samaritana. Chegará o tempo que você vai orar em espírito e em verdade. Aquela mulher que estava lá sendo rejeitada, sendo mal amada, não podia andar com as pessoas que estavam lá. Ao sol do meio-dia, ela teve a felicidade de encontrar com Cristo, o Messias, que tocou o coração daquela mulher e convenceu ela, e se apresentou como Messias, Jesus. E esse Jesus tem que tocar o seu coração. Ele é o Messias, aquele a quem nós devemos seguir como o verdadeiro pastor. Ele é o bom pastor. E quem ouve as suas palavras, quem ouve, segue. Então, as minhas ovelhas ouvem e seguem aquilo que eu disse. Foi isso que ele disse. Então, Senhor, toque o coração dessas pessoas, que a palavra que o Senhor mais disse é amar a Deus sobre todas as coisas, e a si mesmo e ao próximo. Amém. Obrigado, gente. Oi. Aqui. Só para me despertar um pouco de ideia para vocês, por exemplo, Oi? falar um pouco de nós a respeito de desejos suicidas, né? Sim. Nós, pastores, sabemos que existem casos de possessão de epidemia, ou até por influência, né? Mas na questão da saúde, como funciona? Existem explicações científicas. Sim. Quando não é por questões de possessão, Sim. Bom, do ponto de vista psiquiátrico, existem problemas da neurotransmissão. São problemas que existem na comunicação dos neurônios de memória. Então a gente sabe hoje que tem adrenalina, que todo mundo ouviu falar, serotonina, dopamina, existe um monte de nomes aí. São substâncias químicas que atuam no cérebro. A depressão, a principal causa deles em geral, é a falta de serotonina. E a falta de serotonina pode começar desde criança. E essas pessoas, muitas vezes, até crianças tristes, até crianças que ficam ali melancólicas, ou vai crescendo e parece que o mundo não tem sentido, é fundamental passar por uma avaliação médica. Porque muitas vezes você dá um remedinho, melhora completamente a vida, e isso não é espiritual e não é trauma também. Entende, não? Então muitas pessoas, aqui essa pergunta é fundamental, porque as pessoas tentam seguir Jesus, mas por conta do cérebro, elas não conseguem. Aí, muitas vezes, a falta de conhecimento, as pessoas falam, isso é falta de oração, isso é falta de posicionamento, isso é falta de fé. E, na verdade, é falta de serotonina no cérebro. Entende? Isso de terra, talvez falta de vitamina, alimentação. Eu vou dar um exemplo. Exercício físico. Sim. Eu vou dar um exemplo. Aqui está cheio de mulheres, né? Se eu falar com os homens, com certeza tem o meio do ciclo que as mulheres estão felizes da vida, né? Chega na perda do TPM e quer matar o marido. Tá certo? E é verdade, a maior parte das mulheres tem a tensão pré-menstrual. E a tensão pré-menstrual é por conta dos hormônios femininos. Os homens muitas vezes não entendem isso das mulheres.
E aí fica irritado, traz conflito na família. E aí o que acontece? Quando a mulher tem esse ciclo com tensão muito forte, pode ter certeza que é um problema hormonal. Por que os homens ficam reclamando das mulheres e os homens ficam lá? Né? Tem até lá o marido folgado, né? Que a mulher fica reclamando, está no ciclo dela, e o cara fica lá, né? Fica aí que você está reclamando demais. Mas o homem já tem a testosterona normalmente ali no nível, né, constante. Então o que acontece? O homem não tem essa variação de humor, né? Essa vontade de se matar, vontade de matar o outro. Então essa questão da depressão, e o homem muitas vezes não entende. É importante que os homens entendam esse ciclo dos hormônios que atuam no cérebro, tá entendendo? Não? Então assim, você falou exercício físico, com certeza absoluta. Exercício físico muda a vida de qualquer cidadão. Então assim, por exemplo, homens, né, estão falando de substâncias, né? Quando você melhora a sua alimentação, o maior produtor de neurotransmissor está no intestino, que algumas pessoas falam que é o terceiro, o segundo cérebro, né? Então assim, é importante você mudar a sua alimentação, que é uma alimentação saudável, porque se você tem diabetes já vai estar mal. Os homens chegam aí depois dos 50 anos, perdem a libido por falta de testosterona, né? E a mulher reclama porque ela está com a libido lá em cima e o cara está com a libido lá embaixo. Aí vai causar confusão e o inimigo vai entrar. Então a vida afetiva e sexual no casamento é fundamental. Por quê? 1 Coríntios 7, Paulo diz exatamente isso. É tão importante que é equivalente à oração. Ele fala assim: você vai parar de dar atenção aí à sua esposa, e a esposa vai parar de dar atenção para o seu marido, só para orar. Depois voltem para que Satanás não atente vocês. Porque se fosse para ser amigo, não casava, né? Amigo é amigo. Casamento envolve toda uma vida afetiva. E as pessoas não dão a devida importância. As pessoas vão em busca de dinheiro, e não conseguem elogiar, né, um ovo frito, né, que seja. Não consegue elogiar qualquer coisa. Parece que a mulher está fazendo por obrigação. Isso é uma rejeição tremenda. Então começa a olhar para as pessoas com mansidão, com misericórdia, com amor. Está naqueles dias, dá um tempo, nem chega perto, e a mulher também está com você: sai daqui que eu vou querer te matar. Mas é todo mês assim, já passa, é verdade, 2, 3 dias passa, volta. Mas tem que começar a entender, né, que cada um é cada um. Graças a Deus ela não teve TPM, mas teve um monte de defeitinho de caráter que a gente ficou brigando muitos anos. Precisou de muita terapia, precisou muito de Deus na nossa vida. Está entendendo? Então assim, existem várias coisas que interferem profundamente, né, na mente das pessoas. Então hormônio é importante, atividade física, alimentação, são coisas que não vai mudar, você não vai gastar nada. Agora, o difícil é você ter um propósito de fazer atividade física. Ah, estou cansado porque eu trabalho demais. Ah, estou cansado. Sempre tem uma desculpa. Eu tinha desculpa para tudo, porque era infiel com a minha atividade física. Quando você é fiel, entende? Eu criei um propósito, eu sou fiel, Deus vai te prover dentro da sua fidelidade. Então eu quero crescer, eu quero estudar, seja fiel ao estudo. Bota isso na sua cabeça e vai. Não desista, porque gente para falar contrário está cheio. Pode ver, todo projeto que você quer fazer, você fala com alguém: mas não vai dar certo. Pô, você já se lascou todinho, já perdeu a vontade de fazer porque alguém botou uma coisa negativa, né? Então, olhe para Deus, ore, e se te traz paz no coração, siga em frente. Fala aqui. Alguém concorda comigo? Amém? Eita Deus. Leva o microfone para lá, por favor. Aproveita. Renato deixou aqui voltado para mal. Que chega a ser um tabu, né, no meio cristão, que é referente a medicamentos. Muitas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, e muitas vezes são julgadas no meio cristão quando dizem que vão procurar um tratamento e começar a tomar medicamento, né? E muitas vezes são julgadas por isso, né? Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: não, na verdade você precisa começar a procurar Jesus, ser mais firme, né, na sua vida emocional, etc, etc. E desprezam e demonizam essa questão dos medicamentos. Aí o senhor falou uma coisa interessante, que é o seguinte: muitas pessoas não conseguem buscar Jesus
Porque muitas vezes as pessoas precisam de um medicamento, né? Precisam de um estímulo na mente, no cérebro. Então, eu gostaria de saber qual seria a opinião do senhor referente a essa questão dos medicamentos para muitas pessoas. Sim. Bom, eu vou citar para você a Bíblia para responder essa sua pergunta. Mateus capítulo 4, está escrito assim: Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando sobre o evangelho do reino de Deus e curando enfermidades. São 3 coisas. Depois está escrito assim: Jesus curava os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. São 3 coisas. Percebe que endemoniado e lunático são coisas diferentes? Jesus próprio está lá diferenciando uma coisa da outra. É claro, Jesus era Deus, ele tinha poder para parar o vento, tinha poder para fazer qualquer coisa, e ele expulsava demônios, curava os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. Então levanta e anda. Mas hoje, veja bem, está cheio de pastores que estão cheios de dons de expulsar demônios. Você acha que a parte psiquiátrica? Muitas vezes vai numa igrejinha que nem tem placa, o pastor lá faz uma oração, a pessoa cai, nossa, o que aconteceu? E era espiritual, e não foi sugestão de hipnose, você está entendendo? E está cheio de gente que tem dom de expulsar demônio. Agora, é claro, né, quando se fala lunático, só para você ter uma ideia, os esquizofrênicos lá na década anterior à década de 50 não tinha tratamento para esquizofrenia. E quando virava a lua, o cidadão ficava doido dentro do hospital, porque todo mundo acorrentado. Então sabia-se que virava a lua, todo mundo ficava meio agitado, né? Hoje, para você, quem pesca aqui? Quem é pescador aí? Você não vai ver a lua que muda lá? Você vai pegar mais peixe ou menos peixe de acordo com a lua? Então a lua influencia profundamente as marés, influencia profundamente a pescaria, né? Se você vai num dia que está a lua errada, você não pega nada no mesmo lugar que você vai pescar. Então, quando muda a lua, as pessoas mudavam o seu comportamento. O cara é lunático, entende? Não? E curava os paralíticos. Paralítico, do ponto de vista cerebral, é falta de serotonina no cérebro, vamos dizer assim, entende? Não é paralítico só das pernas, que você imagina só perna, mas o seu cérebro pode te paralisar. Só que hoje, o que acontece? A medicina evoluiu, e lá em 1 Coríntios capítulo 12, um dos dons do Espírito é sabedoria, e Deus deu a sabedoria ao cientista para descobrir medicamento para você ir lá, entende? Não? Só que a minha experiência, com um monte de gente toma remédio, quando começa a ir para o fruto do Espírito, muitos dos medicamentos a gente vai tirando. Está entendendo? Não? Mas o medicamento é importante porque ela vai ter consciência da importância de pegar o fruto do Espírito Santo, que é o que está falando hoje. Entende? Não? Até então, a maior parte das pessoas, eu sou nervoso mesmo, pô. Eu sou assim, eu nasci assim, né? Não é cínico de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não entende? Mas não, gente, a gente tem Deus dentro da gente, a gente tem o Espírito, a gente tem amor. Só que durante a vida, né? Entende? Paulo vai dizer o seguinte, né? Essas questões. Quando era menino, quando era criança, não havia lei, não havia pecado. Depois começaram a ver as leis, começou a ver os pecados. Aí eu comecei a viver em função dos pecados. Aí vem Jesus e tira todas as leis, entende? E quando se tira a lei vai ser colocada de maneira amorosa, porque você não precisa fazer nada que vai te casar mal, porque você vai aprender e a lei vai ser automaticamente colocada no seu coração sem precisar brigar. Então, as igrejas são importantes? Eu conheço muitas igrejas aí que trabalham com pessoas que usam droga, e usam droga, altera todo o cérebro, o cara fica doido porque está usando droga, entende? Então a droga, que é cocaína, maconha, vai perturbar o cidadão. Só que é o seguinte, né? Quando você está lá, ali, quando não havia lei, não havia pecado, entende? Se você vai lá em Gálatas 5, capítulo 19, você vai para a orgia, contenda, não sei o quê, você vai lascar toda a sua vida, você vai para o caminho errado, não vai dar fruto nenhum, e a pessoa vai sofrer. Uma hora a pessoa vai morar na Cracolândia. Eu passei muito tempo, 5 anos, tratando de pessoas na Cracolândia, tirando elas das drogas, porque chega lá, perdeu a família, ninguém mais quer saber da família. Aí não tem mais Deus, perdeu a crença. Muitas vezes tem médico, advogado, dentista lá usando droga, vai morar lá, chega uma hora que está no fundo do poço, perdeu tudo. Só resta olhar para Jesus. É onde a maioria das pessoas se converte.
Você está entendendo? Mas precisa da vontade dele. Ninguém muda ninguém se não tiver vontade, entende? Só que lá no fundo do poço ele aceita ajuda. Até então a droga pode corroer e vai lá, entende? Não? Mas neste cara que foi transgressor das leis, chega uma hora que a lei vai entrar porque ele já se lascou todinho. Igual eu fiz um monte de besteira, vou voltar a fazer? Não, porque não deu certo na minha vida, quase morri por conta disso, entende? Não? Igual o cidadão que anda correndo feito doido, o dia que ele bate, perde um familiar, depois nem carro quer andar mais, entende? Não? Porque a lei vai entrar dentro, mas eu espero que a lei não entre com dor, né? Verdade? Entre com consciência, fala, isso não faz bem para mim, entende o que eu estou dizendo? Então assim, Jesus trouxe consciência ao mundo. Para você ter uma ideia, a ciência toda foi desenvolvida, a gente está falando de ciência, e todos os grandes cientistas eram cristãos, todos eles, Newton, entende? Darwin, que até falou da teoria da evolução, né? Ele inventou essa teoria, né? Mas nem essa teoria explica por que o ser humano é tão perfeito, a não ser Deus realmente. Mas essas teorias, pode ver, foi depois que Jesus veio, entende? Né? Então Jesus transforma a ciência, Jesus transforma tudo. Hoje a ciência está chegando e está lá. A gente pode dizer que a ciência está compreendendo o que está escrito na Bíblia. Entende? Não? Eu fui buscar em tudo quanto é lugar, estudei, falei, cara, mas espera aí, tudo isso está na Bíblia. Entendeu? Não? Beleza? São coisas diferentes. Uma pergunta aqui. Onde? Fala. Boa noite, tudo bem? Você falou que a atividade física é o melhor meio de você melhorar questões normais. E a pergunta é: como eu faço para a questão psicológica quebrar essas crenças limitantes? Sim. Cada um que passou tem uma história por trás disso. Sim. E no meio do caminho você pode parar, avançar, para mesmo voltar atrás. Como a psicologia pode estar ajudando nesse processo? Sim. Bom, aí eu vou dizer uma coisa para você, tá certo? Quem é cristão sabe, na pessoa tem uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, ele vai mudar muita coisa. Só que ele tem que manter nesse caminho, tá certo? Aí, para manter, geralmente o nosso cérebro quer voltar a ser aquilo que ele sempre foi. O cérebro é pré-programado para não fazer nada, entende? Não? Então ele está lá querendo ficar, para ele, eu por exemplo, se dependesse de mim, eu queria ficar pescando, eu adoro pescar. Eu ia pescar todo final de semana, mas Deus transformou meu coração e hoje, eu, em vez de ficar pescando, eu prefiro ir para a igreja, prefiro vir conversar com vocês. Você está entendendo? Mas não é a primeira opção. A primeira opção, na verdade, chega lá, eu preciso fazer academia, eu detesto academia, até hoje eu sei que não gosto, entende? Não? Aí o que acontece? Eu criei um emprego, porque o emprego que eu tinha pagava minhas contas. A academia vai me dar saúde e longevidade e o templo do Espírito Santo. Então é sobre isso que a gente está falando, entende? Não? Então o que eu fiz? Eu saía da UBS lá, que eu estava lá na comunidade, saía 4 horas. Eu falei, 5 horas eu entro no outro emprego. Aí 5 horas eu ia para a academia e ficava até 6, 7 horas lá, todo dia. Faça chuva, faça sol. Por quê? Porque se é emprego para pagar conta, você vai. Entende? Se é academia, hoje está chovendo, estou cansadinho, não vai. Mas se é para você ir para a empresa, você vai então criar uma empresa aqui. Está entendendo? Então assim, tem outras maneiras de você conseguir driblar, mas a melhor coisa, por exemplo, hoje, claro, minha vida melhorou. Aí hoje eu consigo, tem um cara que me ajuda lá. Até porque se depender de mim hoje, eu estou cheio de coisa para fazer, eu não vou, né? Arranjo desculpa. Sabe qual é o mecanismo que eu arranjei para ir na academia? Eu pago um cidadão, aí vai lá. O dia que eu falo, putz, não vou, sabe o que ele faz comigo? Eu não pago. Se eu não for, eu não pago. Mas minha cabeça faz o quê? Eu preciso ir, senão eu estou roubando o dinheiro dele. Como meu pai me ensinou a não roubar, então eu preciso ir. Faça chuva, faça sol, estou com dor no joelho, eu vou. Porque dá uma coisa ruim, porque meu pai me educou. Então aí vem a parte de educação boa. Meu pai educou a ser honesto. Então qualquer coisa que vai para o lado da desonestidade já me vai uma coisa ruim e me obriga a ir, entende? Faça chuva ou faça sol, entende? Então cada momento a gente vai criando
uma coisa aqui e vai driblando o cérebro. Uma forma de driblar a preguiça, o cérebro tem muita questão da lei da inércia. O corpo parado tem que ficar parado se algo movimentar. Essa energia, o trabalho, nem só daqui, cobertura, você daqui não. Mas às vezes a gente pode fazer o propósito de, caso eu tenha um trabalho, eu posso abrir mão da minha atividade física, depois que eu estiver pronto. Eu tenho um pouco da minha atividade física. São momentos, né? Se eu estou numa rede social, eu estou na rede social. Se eu estou cuidando dessa comportamento, eu estou cuidando da pijama, então, põe a roupa que você faz atividade física, depois você está trocado, pronto para sair. Não, eu tenho que trabalhar, eu penso, eu vou trocar. Mas se você já trocou antes, nessa etapa, terminar de atividade. Então, é um processo onde você pode, de repente, tornar isso. Eu me permito colocar outro compromisso na frente desse, se eu já estiver. Então, parece trabalho. Você precisa de um corretor, já voltei, já voltei, 10 anos. já na porta, a Marinha, eu chego na companhia, já estou aqui, eu já faço. Entendeu? Essa é a proposta. E aí, uma coisa que a gente confunde é eu vou montar de estudar aqui no cobertor quente. É uma confusão, porque normalmente a gente faz, isso não é vontade, é impulso. É o impulso de querer continuar onde está, para não sair de passar. Vontade é uma função do cérebro superior. Então, querer ficar não é vontade. Você tem que trabalhar para aumentar a sua vontade, porque você sabe os benefícios que você vai ter. Quem sabe que você tem que falar, depois você vai ficar se inclinando, se pulando, porque depois você vai, nossa, o dia foi melhor. Se faz uma academia de manhã, o dia foi melhor. Eu prefiro fazer de manhã porque eu fico super acordada, esperta. Então, para mim, fazer academia à noite é muito professor. Ele já é o contrário, ele já precisa fazer à noite, porque de manhã cansa. Deixa eu falar uma coisa assim, ó. Esse é belo. Sabe por que aumentou minha vontade? Porque eu sempre soube que eu precisava ir para a academia, mas aumentou minha vontade porque eu fiquei diabético e hipertenso. Então, não espere você ficar idoso, acamado, todo corcunda para começar a fazer atividade física, entende? Aí já passou o seu tempo, você vai estar todo torto aí, não consegue andar porque a academia mantém seu tono muscular. Bom, obrigado, gente. Aleluia, Deus. Conte para Jesus, glória a Deus. Chama a pastora aqui, rapidinho, traz aqui, por favor. Doutor Pedro, Deus abençoe sua vida. Obrigado. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pelas bênçãos. Obrigado. 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 Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Tenho certeza que a igreja tomou posse. Foi um dia de grande aprendizado. Eu aprendi muita coisa aqui. Trazer vocês de novo, em nome de Jesus. Amém. Pode tirar uma fotinha? Vamos. Chamar a Bruna aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a foto daqui para lá. A luz vai apagar. Aí eu queria que vocês acendessem o celular de vocês, sabe? Aquelas câmeras. Aí. Hoje está mais fácil, você balança o celular para frente, né? Antigamente você tinha que procurar onde é que era. Sim. Onde a gente Aí a fica? gente vai ficar virado para cá. Eu também? Pra cá? Ela vai tirar foto assim. Tá. Cabe aqui? Tá todo mundo com o celular cá? Glória a Deus. Baixa. A gente tem que abaixar? A gente tem que abaixar? Se quiser se juntar mais, vai fechar os corredores, pode fechar os corredores. Glória a Deus. Aleluia. Deu? A gente precisa abaixar? Acho que não precisa, Não, a não, gente não né? precisa abaixar. Graças a Deus. Glória a Deus. Peraí, fiquem aí, tá? Ela vai fazer o bumerangue.
Aê! Obrigado. Pai, nós te agradecemos, Pai, por este culto, Senhor Deus. Pai, por tudo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, a respeito do fruto do Espírito, Pai. Que nós possamos, cada dia, meu Pai, de uma forma tão simples, praticar cada um desses frutos, Pai. Aonde nós sabemos que através dele nós seremos mais felizes, estaremos andando em alegria, em paz. Pai, abençoa, meu Pai, cada um que está aqui nessa igreja hoje, meu Pai, cada homem, cada mulher. Pai, abençoa todos os doutores, Pai, da sua filha, da sua equipe que está aqui hoje, Deus. E eu peço, Pai do céu, que você possa levar eles com segurança, Deus. Continue, Pai, usando eles inteligentemente, que eles sejam real de bênção, onde eles colocarem os seus pés. E eu tenho certeza, onde eles colocarem os seus pés, o Espírito Santo vai habitar. Não vai ser o doutor ou a doutora que vai falar, mas será o Espírito Santo que irá soprar sobre a vida deles. Que eles continuem sendo sábios, que a sabedoria possa ser derramada sobre a vida deles, Pai. E creem, Pai, que eles serão enviados para muitos lugares e muitas almas serão curadas, Pai, através da presença do Espírito Santo que habita sobre a vida deles, Pai. E nós agradecemos, Pai, por eles estarem aqui, Pai. Leva eles com segurança para as suas casas, Pai. E nós cremos que o melhor de Deus ainda está para vir, em nome de Jesus. Amém? Amém.